O anime começa no castelo do Rei Demônio, onde o grupo do herói se encontra. Yuga pergunta se todos estão prontos. Mikana fala que pesquisou todas as habilidades do Rei Demônio e de seus seguidores e que certamente Yuga sairá de lá vencedor. Ele diz para o grupo avançar e todos concordam. Nesse momento, o portão do castelo se abre e vários servos do Rei Demônio aparecem. Após derrotarem todos eles, o grupo chega até a sala de Yuki, que pergunta se todos eles são heróis e se estão ali para derrotar o Rei Demônio. Ele diz que, se for esse o caso, é uma pena, pois terão que derrotá-lo antes de irem até o Rei Demônio. Mikana lança uma bola de fogo em direção a Yuki, mas ele a detém facilmente, dizendo que a magia dela é fraca. Raven então avança com sua espada tentando cortar Yuki, mas ele desvia de todos os golpes e revida com um chute. Cecília usa magia de suporte em Yuga, que ataca com a Excalibur, mas é facilmente derrotado pela magia escuridão sem fim de Yuki, e todos caem no chão. Quando Yuki vai usar uma magia neles, fica encantado por Cecília, percebendo que ela faz totalmente o seu tipo. Nesse momento, os subordinados de Yuki aparecem, perguntando se devem dar um fim neles. Yuki se assusta e comenta que mandou eles ficarem escondidos. Siki comenta que eles estavam o tempo todo olhando para a garota no chão e pergunta o que aconteceu. Yuki tenta disfarçar, dizendo que estava pensando no que fazer com eles. Duke diz que devem matá-los, mas Yuki recusa, mandando jogarem todos para fora do castelo, na aldeia humana ali perto. Eles obedecem, dizendo que isso é um saco e que ele vai levar outra bronca do Rei Demônio. Um mês depois, Yuki é convocado até o trono do Rei Demônio. Zaekir pergunta quantas vezes o grupo do herói o desafiou e perdeu. Yuki responde que foram 13 vezes. Zaekir diz que se perderam para alguém como ele, nunca botaram medo neles. O Rei Demônio pergunta por que Yuki não dá logo um fim no grupo do herói. Yuki responde que eles são apenas insetos e não vale a pena matá-los. Porém, o Rei Demônio diz que, se ele não quer fazer isso, dará a tarefa aos seus subordinados. Yuki sabe que eles não são páreos para o grupo do herói e assume a tarefa. Depois disso, ele reflete que o grupo do herói é forte o suficiente até para derrotar o Lorde Demônio, pois Yuki é tão forte que parece até trapaça. Como ele é um demônio, não pode deixar o Rei Demônio morrer, e decide finalizar tudo no próximo confronto. No dia seguinte, o grupo do herói retorna e diz que dará um fim nele. Yuga e Raven avançam contra Yuki, mas são bloqueados com facilidade. Ele usa a magia das trevas neles e arremessa os dois contra a parede. Cecília diz que vai curá-los e pede para Mikana ganhar tempo. Mikana dispara um feitiço de fogo, mas não surte efeito, e ela percebe que Yuki é forte demais. Cecília cura Yuga e Raven. Yuki começa a rir deles, dizendo que não importa o quanto lutem, serão jogados na escuridão todas as vezes. Yuga pede cobertura para Cecília e usa a técnica da espada sagrada Excalibur, mas não tem sucesso. Yuki diz que eles não são capazes de vencê-lo e faz uma proposta. Pede que deixem a sacerdotisa para trás, e assim poderão passar. Yuga recusa, mas Mikana diz para aceitarem a proposta, pois não podem vencê-lo e precisam chegar até o Rei Demônio. Yuga recusa novamente, e Mikana fala que uma sacerdotisa não é mais importante do que salvar o mundo. Cecília pede para eles irem, dizendo que ficará bem. Yuga concorda, dizendo que, logo após derrotarem o Rei Demônio, voltarão para buscá-la. Yuki abre a porta e eles avançam. Quando estão a sós, Cecília pergunta por que ele pediu que só ela ficasse, já que sozinha não é capaz nem de arranhá-lo, mas diz que não vai desistir. Ela usa magia sagrada contra ele. Yuki se defende e pede para ela escutar o que ele tem a dizer. Ele se apresenta, mas Cecília não entende por que ele está se apresentando à pessoa que pretende matar. Yuki explica que, se fosse matar o grupo, poderia ter feito isso desde o primeiro encontro. Ela pergunta o que ele quer e Yuki diz que se apaixonou por ela à primeira vista e pede que ela namore com ele. Cecília fica chocada e recusa, deixando Yuki completamente deprimido. Ela aponta o cajado para ele, dizendo que não vai baixar a guarda por causa desse truque barato, mas Yuki não resiste. Ele diz que agora que foi rejeitado, não se importa mais com nada. Yuki explica que mesmo estando vivo, só pode ficar naquele lugar, pois só pode sair do castelo para atacar vilas humanas e não tem interesse nisso. Cecília diz para ele parar de mentir, pois todos os humanos são cruéis. Yuki revela que, mesmo tendo a aparência de demônio, reencarnou de outro mundo. Ela não entende, e ele explica que, por dentro, é humano. Cecília pergunta por que ele obedece às ordens do Rei Demônio. Yuki responde que, se matasse o Rei Demônio, ele seria o próximo rei, e não tem nenhum interesse nisso. Como resultado de suas escolhas, passou dias recluso, mas ao conhecê-la, se apaixonou, e ficou pensando nela o tempo todo. Foi a primeira vez que se sentiu vivo, mas agora que foi rejeitado, nada mais importa. Cecília diz a ele que, se tem um coração humano, deveria usar esse poder para o bem das pessoas, e o convida para ir ao mundo exterior com ela. Pouco tempo depois, já podemos ver nossos heróis sendo condecorados por sua bravura, pois ao que tudo indica, eles realmente conseguiram derrotar o Rei Demônio. O rei Dartorta Clarines, do Reino Clarines, é o responsável por isso, e precisa fazê-lo, já que a partir de agora começa uma nova era em que os seres humanos podem viver em paz.
enquanto todos estão comemorando, nosso querido Yuki está nos arredores da cidade, pois ele planeja conhecer melhor esse lugar para poder ficar ao lado de Cecília. Com essa determinação, ele vai lá e arranca o próprio chifre, sentindo uma dor absurda. Enquanto isso, o povo continua celebrando nossos heróis. Porém, podemos notar algo curioso. A feiticeira parece interessada no herói, que por sua vez a ignora completamente e dá muito mais atenção a Cecília, dizendo que foi graças a ela que venceram essa batalha. E convenhamos, isso nem chega a ser mentira. Enquanto isso, nosso protagonista chega ao Guilda dos Aventureiros. Ele quer se registrar, mas quem está na recepção não é nada simpático. Ele nem sequer sabe qual é o procedimento direito, mas encontra uma folha e diz que Yuki precisa preencher o formulário com nome, idade e uma assinatura afirmando que caso algo aconteça durante o trabalho, a guilda não se responsabiliza. Esse sujeito acaba registrando-o como Yuki, de 21 anos, entrega sua carteira da guilda e informa que ele começará no Rank F, o mais baixo entre os aventureiros. Acho que isso já é conhecimento geral, mas ele pode subir até o Rank S, que é o mais alto, o que lhe dará mais reputação, missões melhores e, claro, mais dinheiro, grana, notas, bufunfa. Esse homem chamado Clayman não parece muito animado para trabalhar, mas ao menos deseja boa sorte para Yuki em sua aventura. Já à noite, nosso protagonista completa algumas missões, consegue um pouco de dinheiro e começa a pensar no que pode fazer a partir de agora. Mas seu maior plano é, mais uma vez, se declarar para Cecília. Ele quer que ela aceite seu amor de qualquer jeito, e acaba rindo como um louco outra vez. E, como era de se esperar com a força dele, não demora muito para começarem a surgir vários rumores sobre um garoto que sobe de rank de forma incrivelmente rápida. O melhor é que Yuki não para de trabalhar. Ele sempre vai falar com Clayman para que aceite suas missões. Isso acaba irritando o homem, já que ele não é o único que trabalha ali. Embora, segundo Yuki, seja justamente porque Clayman, ironicamente, mesmo sendo preguiçoso, trabalha especialmente rápido. O que ele não esperava era que Clayman também fosse tão curioso, pois logo pergunta quem diabos é Yuki. Ele tenta dizer que é apenas um aventureiro comum, mas Clayman acha isso uma besteira. Só se passou uma semana e ele já foi do Rank F para o Rank D, então de normal isso não tem nada. Nosso protagonista fica assustado, achando que será descoberto, mas Clayman diz que, bem, pelo menos ele não está fazendo nada ilegal, então acabam deixando isso de lado. Ainda assim, deixam bem claro que a recepção não é trabalho dele. Nesse momento, surge também uma moça encapuzada, pedindo que cancele todas aquelas missões. Quando ela se vira, Yuki percebe imediatamente que se trata de Cecília e fica completamente encantado. Clayman, obviamente, também a conhece e pergunta o que diabos ela está fazendo ali. A garota tenta não chamar atenção, mas diz a Yuki que eles precisam conversar, pedindo que ele a acompanhe até sua casa. E, claro, nosso protagonista não vê problema nenhum nisso. Porém, assim que chegam à residência, percebemos que os guardas também têm muito carinho por Cecília, especialmente um deles, que ao ver um homem descer da carruagem pergunta quem diabos ele é. O companheiro tenta acalmá-lo, mas nesse momento Cecília aparece visivelmente irritada, dizendo que Yuki é seu amigo. Isso despedaça o coração do guarda, que acaba indo embora sem poder fazer nada. Com isso, os dois entram na casa e conversam com mais tranquilidade. Cecília já queria falar com ele há algum tempo, mas não tinha oportunidade. Nosso protagonista diz que não tem problema, pois tem se divertido bastante como aventureiro. E, curiosamente, é justamente por isso que Cecília queria falar com ele. Yuki se tornou o homem do momento. As pessoas comentam que um aventureiro novato está subindo de rank de forma absurda dentro da guilda, e foi por isso que ela foi atrás dele, e é justamente sobre a guilda que ela quer conversar. Do nada, ela pede que, por favor, ele deixe a guilda dos aventureiros. Obviamente, Yuki fica surpreso e quer saber o motivo. Segundo ela, isso acontece porque, como ele sabe, o herói derrotou o Rei Demônio. Porém, isso não significa que todas as ameaças do mundo tenham desaparecido, o que faz sentido, já que derrotar o Rei Demônio não elimina automaticamente todos os outros perigos. Yuki diz que ela tem razão, mas Cecília explica que esses não são o verdadeiro problema. Agora, os reinos humanos começaram a lutar entre si para alcançar a supremacia, e sinais disso já começaram a aparecer. Por exemplo, o herói tem recebido inúmeras propostas de noivado vindas de várias nações diferentes. Yuki pensa que isso acontece apenas porque ele se tornou popular de repente, mas não é exatamente por esse motivo que ela está falando disso. Há nações que querem ter à sua disposição toda a força militar e o máximo de mão de obra possível, e é justamente por isso que ela veio falar com ele. Como Yuki está subindo de rank de forma absurda, com certeza acabará entre os poucos aventureiros de rank S da nação. Mas, quando isso acontecer, todos os olhares estarão voltados para ele. Se em algum momento ele revelar seu poder demoníaco, poderá ser usado como uma ferramenta, e assim as pessoas vão querer conquistar o mundo, o que, ironicamente, o transformaria em um rei demônio mais uma vez. Por isso, ela pede que ele não chame tanta atenção, o que é difícil, já que nosso protagonista precisa pagar contas e sobreviver. Porém, Cecília diz que nesse caso, pode contratá-lo pessoalmente.
Claro que ela não tem recursos suficientes para manter um aventureiro de rank S, mas, em troca, fará tudo o que estiver ao seu alcance por ele. Ela só quer fazer isso porque realmente se preocupa com a paz da nação, a ponto de até se inclinar diante do nosso protagonista, algo que ele não gosta nem um pouco, pedindo que ela jamais volte a fazer isso na vida. Ele deixa bem claro que mesmo que uma bela dama apareça e se declare para ele, nunca aceitará, pois a única pessoa admirada por seus olhos é ela. Isso acaba arrancando boas risadas da pobre Cecília, já que, mais uma vez, ele está fazendo um verdadeiro teatro, como nos tempos em que era um demônio. Isso a deixa bem mais tranquila, então ela diz que ele pode continuar trabalhando como aventureiro. Yuki concorda, e também afirma que tentará não se destacar tanto assim. Nesse momento, alguém bate à porta procurando por Cecília. Então somos apresentados a Aquarim, a mãe dela. Nosso protagonista fica hiper, mega, super nervoso diante dela. Aquarim se desculpa com Yuki pelo comportamento do porteiro e diz para ele não se preocupar, pois Sofia, uma de suas criadas, vai se encarregar de discipliná-lo. Sofia pergunta a Aquarim quantos ossos ela deve deixar inteiros, o que deixa tanto Cecília quanto Yuki extremamente preocupados. Indo ao que realmente importa, Aquarim pede para Sofia se retirar por um momento, e a sós pergunta à filha se ela falou com ele sobre aquilo. Aparentemente, Cecília tem recebido várias propostas de noivado, e, para piorar, uma delas veio do herói. Isso faz com que nosso protagonista perca totalmente a paciência e comece a xingá-lo no ar. A mãe percebe claramente que Yuki está apaixonado por sua filha e, vendo que já não dava mais para esconder, ele nem tenta. Então, Aquarim se aproxima e pergunta se, nesse caso, ele gostaria de se casar com Cecília. Obviamente, ele já estava prestes a dizer que sim, mas percebe a expressão da amiga. Por isso se controla e diz que, na verdade, já se confessou antes e foi rejeitado. Por enquanto, ele só pretende trabalhar duro, conquistar bons feitos e, quando se sentir preparado, se confessar novamente, algo que já começa a entediar um pouco a mãe. Era óbvio que ela tentaria incentivar algo, mas Yuki se desculpa se a ofendeu e diz que quer respeitar os sentimentos de Cecília. Ao fazer isso, curiosamente, ele acaba passando no teste da mãe, já que ela nunca entregaria sua filha a qualquer um que aparecesse por aí. Mesmo assim, ao ver como ele se comporta, Aquarim fica mais tranquila, percebendo que ele não é uma má companhia, e espera que ele se dê bem com a filha. Com isso, ela se retira e Cecília também se despede de Yuki. Mas antes disso, bastante nervosa, ela pergunta se ele pode lhe fazer um pequeno favor, permitir que ele a chame pelo nome. Ela acha que talvez seja um pedido forte demais, já que mal se conhecem, mas para ela não há problema algum. Em troca, ela também vai chamá-lo de Yuki, o que deixa nosso protagonista super feliz. Um tempo depois, Yuki se encontra desviando dos ataques de uma cocatriz com extrema facilidade, e após cozinhá-la com um Impact Thunder e recolher suas penas, se prepara para ir entregar a missão. Ele se lembra de que Clayman havia dito que essa missão levaria uma semana inteira, mas para ele levou apenas um dia. No entanto, de repente, ele é atacado por seu antigo grupo, e ao reconhecê-los, avisa Sid para não atacá-lo, pois é o Yuki. Ele deixa claro que está aliviado ao vê-los vivos. Ainda assim, seu antigo grupo pede explicações, já que agora ele parece humano. Perguntam o que diabos aconteceu com seu chifre e suas asas, revelando que estavam muito preocupados com ele, pois ele desapareceu quando o Rei Demônio morreu. Yuki então revela que se confessou para a sacerdotisa do grupo do herói, e foi rejeitado, mas agora está vivendo como um aventureiro humano. Seus antigos companheiros ficam perplexos. Mesmo assim, Yuki diz que agora eles podem viver como quiserem, porém eles se recusam a fazer o que bem entendem porque pretendem acompanhá-lo. Além disso, também querem conhecer a crush humana dele. Yuki responde que isso não será possível, mas eles dizem que, se ele pode mudar de aparência, então eles também podem e que não há com o que se preocupar. Yuki não fica muito convencido, mas acaba aceitando. Já em outra cena, durante o jantar, Cecília o repreende perguntando que tipo de bastardo ele é para arrancar todas as penas de uma harpia, que continua sendo uma garota, mesmo que seja para disfarçá-la. Yuki se desculpa. Um tempo depois, enquanto tomam pequenas xícaras de chá, Cecília comenta que eles não parecem monstros. Duke responde que, na verdade, eles são. Ele é um Dullahan. Happiness é uma harpia, e City é um head. Yuki o repreende por estar falando demais, o oposto do que um Dullahan faria. Duke responde que isso tudo é culpa de Yuki, e revela que antes o odiava. Ele se lembra de que, quando estavam no castelo do Rei Demônio, Yuki era famoso por ser um ermitão. Mesmo quando o superior Saikyo lhe ordenava atacar os humanos, Yuki respondia que ele deveria sair daquela maldita sala. Ao saber disso, Duke achou muito impróprio um demônio agir daquela forma, e tentou corrigi-lo à força, mas acabou arrancando sua cabeça e gritando todo tipo de coisa. E foi assim que ele acabou como está agora. O que importa é que agora ele respeita mais Yuki, assim como City Happiness. Porém, nesse momento, eles percebem que nenhum dos dois está por perto, então saem rapidamente para procurá-los antes que causem algum desastre. O primeiro que encontram é City, que está com a sogrinha de Yuki. Ela pergunta se ele conhece o menino, e ele responde que é amigo dele, e pede desculpas caso tenha causado algum incômodo.
A sogra responde que adora crianças e que antes ele estava correndo pelo jardim, então decidiu acompanhá-lo, mas depois se cansou e acabou dormindo. Cecília pergunta à mãe se não havia uma garota com ele, e ela responde que Sofia a levou para dentro da casa. Os rapazes ficam preocupados, e por outro lado, vemos Sofia ensinando como ser uma empregada, elogiando Happy por ter talento. Ao entrarem na mansão, Sofia apresenta a nova criada, que começará a trabalhar a partir daquele dia. Yuki pergunta: que diabos ela está fazendo vestida desse jeito? Cecília explica a situação para Sofia, que se desculpa, pois pensou que ela fosse a nova empregada que chegaria naquele dia. Yuki pede para Happy se trocar logo, mas ela se recusa, dizendo que agora quer trabalhar como empregada. Após trocar um olhar com Sofia, ela aceita e a leva para os aposentos do serviço. Um tempo depois, ao entardecer, já acomodados na mansão, os rapazes se despedem dela e pedem que faça um excelente trabalho. Nesse momento, a sogrinha de Yuki se aproxima para sussurrar que sua filha, além de trabalhar como sacerdotisa, também precisa atender VIPs, por isso anda muito cansada. Por essa razão, no dia seguinte ela lhe dará folga e espera que ele a convide para sair. De fato, no dia seguinte, ele já está esperando por Cecília para sair com ela. Ele está claramente um pouco nervoso, pois sabe que isso é basicamente um encontro aprovado pelos pais dela. Quando Cecília finalmente chega, Yuki fica completamente impressionado com o traje casual e com a beleza dela. Ela está usando roupas diferentes do habitual, e ele não consegue parar de pensar em como aquilo lhe cai bem. Cecília percebe que ele não está dizendo nada, então Yuki rapidamente elogia seus óculos. Ela explica que são um disfarce, porque se as pessoas a reconhecerem como membro do grupo do herói, tudo viraria um caos. Yuki entende com facilidade a vida de alguém famoso, dizendo que deve ser difícil viver assim, e Cecília apenas se desculpa por fazê-lo acompanhá-la nisso. Yuki descarta o assunto imediatamente e diz que vai cooperar com ela para que aquele seja um bom dia de folga. Os dois caminham pela cidade, e a primeira coisa que ela nota é que há um novo bolo na confeitaria. Cecília olha pela vitrine, vê os muitos bolos adoráveis em exposição e pede a Yuki que passem ali mais tarde para experimentar. Yuki aceita, e eles continuam andando pela cidade, aproveitando o tempo juntos. Cecília se diverte observando as flores e alguns gatos. Já Yuki pensa firmemente que ela é a única coisa fofa que seus olhos conseguem ver. Ela também decide experimentar algumas roupas em uma loja, e Yuki não hesita em elogiá-la. Depois disso, continuam o passeio, e Cecília diz que, graças a ele, sente que o cansaço do dia a dia está desaparecendo. Yuki vê isso como uma conquista, e ao notar uma joalheria, a convida para entrar e ver alguns acessórios. Cecília aceita feliz, mas sua voz é reconhecida instantaneamente por Yuga, que também está disfarçado junto com Mikana. Ele tenta chamá-la pelo nome sem pensar, mas Mikana o detém imediatamente, dizendo que todos vão saber quem ela é se ele gritar assim. Yuga se desculpa e decide se aproximar de Cecília para cumprimentá-la, perguntando o que a trouxe até ali. Ele explica que tiraram um dia de folga pela primeira vez em muito tempo para sair e se divertir, então adoraria que ela se juntasse a eles. Yuki apenas fica ao lado dela, se perguntando se aquele cara está fingindo que não o vê. Cecília se desculpa rapidamente e explica que hoje está com um amigo. Só então, Yuga reconhece a presença de Yuki. De imediato, ele se inclina para olhar o rosto dele mais de perto, perguntando se já se conheceram em algum lugar antes. Yuki fica um pouco nervoso e diz que deve ser imaginação dele. Cecília concorda imediatamente, sem querer que Yuga descubra quem Yuki é. Yuga deixa isso de lado com facilidade e diz que então ela pode ir com eles e, sem deixá-la responder, a puxa para dentro da joalheria. Antes que possam protestar, tanto Yuki quanto Mikana ficam do lado de fora, e Mikana reclama que o primeiro encontro dela com Yuga em muito tempo tenha sido arruinado assim. Ela se refere a Yuki como um civil de cara entediante, mas espera que as coisas funcionem entre ele e a sacerdotisa. Quando entra na loja, Yuki observa Yuga e se lembra de que Cecília recusou a proposta de casamento do herói, mas que aparentemente ele ainda está interessado nela. Ainda assim, Yuki não vai se deixar derrotar só porque o outro é um cara bonito. Ele se recusa a desistir e entra na loja. Aproxima-se de Cecília e pergunta se ela encontrou algum acessório de que goste. Cecília fica feliz em vê-lo de novo e se desculpa por tê-lo deixado do lado de fora, mas Yuki minimiza isso e diz que vai comprar um presente para ela, já que estão ali. Isso a pega de surpresa, então Yuki a tranquiliza e explica que é para agradecê-la pelo que aconteceu da outra vez. Cecília sorri e decide aceitar, mas Yuga não fica nada contente com a pequena interação deles, então se mete e diz que ele vai escolher algo para Mikana e também para Cecília. Yuki se pergunta se ele está tentando competir com ele, mas não o vê como uma ameaça e acaba se fixando em um lindo colar com uma gema azul. Ele pega o colar e diz a Cecília que ficaria muito bem nela, e ela gosta bastante, ficando um pouco nervosa. Cecília diz que é maravilhoso, mas nesse exato momento, Yuga aparece com um enorme adorno de cabelo que escolheu para ela.
Mikana não fica nem um pouco impressionada, mas Yuga está completamente confiante e diz com orgulho a Cecília que é o item mais caro da loja. Yuki também não fica impressionado, pois o mais caro nem sempre é o melhor, especialmente nesse caso. Ignorando todo o bom senso, Yuga tira descuidadamente o chapéu de Cecília para colocar o acessório em seu cabelo. Com isso, ao remover o disfarce, as pessoas da loja a reconhecem imediatamente, assim como reconhecem Yuga e Mikana. Em questão de segundos, todos ficam cercados por civis, e Cecília diz que é hora de sair da loja. A multidão enfurecida leva todos embora, deixando Yuki para trás, já que ninguém o conhece. Yuki começa a correr pela cidade, sabendo que precisa encontrar Cecília o mais rápido possível. Pouco depois, ele encontra outra multidão, mas desta vez, ela cerca Raven, o cavaleiro do grupo do herói. Yuki não se lembra muito bem, mas sente que já viu aquele homem bonito antes. Um homem ao lado dele informa que Raven é o antigo espadachim do grupo do herói, que foi promovido a capitão dos cavaleiros. Então Yuki finalmente se lembra dele como o espadachim silencioso que lutou ao lado do herói naquela época. Parece que agora ele está tendo problemas, então Yuki decide ajudá-lo e grita que viu o herói indo na direção oposta. A multidão corre imediatamente atrás do herói, deixando Raven finalmente sozinho. Yuki aproveita a oportunidade para correr com ele até um beco vazio, sabendo que ali não os encontrariam. Raven procura nervosamente algo em seus bolsos e Yuki supõe que não receberá nenhum agradecimento, então decide ir embora e o aconselha a usar um disfarce da próxima vez que sair para passear. Raven o detém rapidamente antes que ele vá embora, e Yuki se surpreende ao ouvir sua voz pela primeira vez, pois ela soa muito mais feminina do que ele esperava. Ele finalmente entende por que Raven não consegue falar diante das pessoas. Raven pergunta se ele não vai zombar dele, já que sabe que sua voz não soa muito masculina. Yuki sorri e diz que todo mundo tem uma parte de si que não quer que os outros apontem como ele próprio sendo um demônio. Raven comenta que Yuki é um tipo raro, porque a maioria das pessoas ri quando ouve sua voz. Yuki garante que não vai rir e tenta ir embora mais uma vez. No entanto, Raven o detém pela segunda vez, e nervosamente pergunta se ele gostaria de ser seu amigo. Isso claramente surpreende Yuki. Então Raven se apressa em explicar que as únicas pessoas que não riram de sua voz foram sua mãe e seu primo. Yuki sorri e aceita com prazer. Então Yuki começa a procurar Cecília pela cidade, pois não quer que seu primeiro encontro termine assim. Cecília também está procurando por ele, mas encontra um garotinho chorando sozinho e decide ajudá-lo, usando sua magia de cura no joelho machucado dele. Mesmo assim, o menino continua chorando alto porque sua mãe não está por perto. Nesse momento, Yuki aparece e, com seu dramatismo exagerado, diz ao menino que vai procurar por toda parte até encontrar a mãe dele. O garoto finalmente para de chorar, sem saber como reagir, mas Cecília repreende Yuki imediatamente. Tanto Yuki quanto Cecília ficam aliviados por o menino não estar mais chorando, então começam a procurar a mãe dele pela cidade. Enquanto isso, Yuga continua procurando Cecília e arrasta Mikana para todos os lados. Mikana tenta convencê-lo a ir para casa, dizendo que aquilo vai virar um caos e que eles vão ser cercados de novo. Ela afirma que provavelmente a sacerdotisa já voltou para casa, mas Yuga se irrita com a insistência dela e diz que, ao contrário dela, ele realmente está preocupado com Cecília. Ele solta rapidamente a mão de Mikana e sai correndo, decidido a encontrá-la. Mikana apenas se pergunta o que está acontecendo, afinal, ela ainda está ali com ele. Pouco depois, Yuga finalmente encontra Cecília e Yuki, que conseguiram encontrar a mãe do menino. No entanto, quando ele se vira para contar a Mikana que os encontrou, ela já foi embora. Ela finalmente aprendeu a se valorizar. No dia seguinte, Célia informa Yuki de que Cecília ficou doente e explica que, além do cansaço com o qual ela lida diariamente, o alvoroço do dia anterior a fez ultrapassar seus limites. Yuki se sente culpado imediatamente, mas Célia o tranquiliza e diz que Cecília está apenas com um resfriado leve e que não é culpa dele de forma alguma. Por outro lado, depois que Yuga foi arrastado para fora, em meio a todo aquele caos, ele insistiu em cuidar de Cecília, e ela nem sabe como ele ficou sabendo disso. Célia sorri e diz que Cecília contou tudo o que Yuki fez por ela, então ele pode ir visitá-la se quiser. Sofia o guia pela mansão até o quarto de Cecília, e pela reação dela fica claro que não esperava nenhuma visita. Cecília fica extremamente nervosa e pede que esperem, mas Sofia a tranquiliza e diz que já guardou o ursinho de pelúcia dela. Isso deixa Cecília ainda mais envergonhada, pois aquilo era um segredo de estado. Sofia ignora e pede que Yuki entre. Yuki entra pela primeira vez no quarto de Cecília e se senta no banquinho ao lado da cama. Ele se desculpa pelo que aconteceu, mas ela diz que não foi culpa dele. Mesmo assim, Yuki insiste e explica que sabia que ela estava exausta, então errou ao arrastá-la por todos os lados daquele jeito. Cecília sorri e decide entrar na brincadeira, dizendo que então a culpa realmente foi dele. E como o dia de folga dela foi arruinado por causa disso, ela quer que ele saia com ela no próximo dia livre para compensar. Yuki obviamente não esperava isso, mas logo fica animado, pois aquilo é claramente uma promessa de outro encontro.
Seu lado dramático aparece de novo quando ele diz que não vai decepcioná-la outra vez. No entanto, assim que ela começa a tossir, Sofia não hesita em expulsá-lo dali. Enquanto Yuki se afasta da mansão, ele de repente encontra Raven, que nervosamente lhe pede um conselho, pois há alguém de quem ele gosta. Existe uma garota que não zombou de sua voz, e ainda a elogiou, dizendo que o invejava. Yuki entende imediatamente por que ele se apaixonou por ela e decide lhe dar confiança, lembrando-o de quem ele é e de como é bonito. Ele garante que, se aquela garota elogiou sua voz, então ele não tem com o que se preocupar e definitivamente deveria dar o primeiro passo. Por sorte, parece ter funcionado. Raven tira o disfarce e agradece pelo conselho, dizendo que isso o ajudou a encontrar sua coragem e que vai confessar seus sentimentos à garota. Então, depois que Raven começa a caminhar em linha reta, Yuki passa a se perguntar por que ele está indo em direção à mansão. Nesse momento, percebe que provavelmente ele estava falando de Cecília. Yuki fica desesperado por ter encorajado um rival, mas pensa que ela não aceitaria esse pedido com facilidade. Porém, ele se lembra de que eles faziam parte do grupo do herói e começa a imaginar Raven protegendo Cecília. Um segundo depois, Raven volta parecendo um zumbi. Yuki pergunta como foi, ao que Raven responde que preferia estar morto, continuando a andar como um zumbi. Mais tarde, Yuki volta até a casa de Cecília com a desculpa de que estava preocupado com ela. Sofia comenta que ele saiu dali há pouco tempo. Yuki percebe que a situação parece totalmente suspeita. Sofia recusa imediatamente a visita dele e manda que volte outro dia. Ele pergunta se Raven acabou de sair dali e a empregada confirma, dizendo que ele pediu para ver Happiness. Ao perceber que Raven se declarou para Happiness, Yuki fica chocado e decide ir até ela. Yuki pergunta se Raven foi vê-la. Ela confirma. Yuki comenta que ele é seu amigo e pergunta se ele se declarou para ela. Quando Happiness confirma, Yuki pergunta o que ela respondeu. Ela diz que apenas falou impossível. Yuki fica surpreso com a falta de sensibilidade dela, mas diz que, se ela não gosta dele, não há o que fazer. Happiness fala que não é isso, mas ao receber um monte de perguntas de seu capitão, sai correndo, dizendo novamente que é impossível. À noite, em seu quarto, Yuki se reúne com Siki e Duke para falarem sobre Happiness e Raven. Siki pergunta quem seria Raven, e Yuki relembra, dizendo que ele era o espadachim do grupo do herói. Ele se lembra dele como o humano que sempre perdia para o capitão. Duke pergunta por que Yuki está fazendo um humano se aproximar de Happiness, pois, mesmo que humanos digam que gostam dela, isso não deve despertar sentimentos positivos nela. As arpias são bonitas por natureza, e por esse motivo, os humanos as capturam como escravas. Além disso, há diversos humanos que as caçam por causa de suas penas. Happiness só entrou para o exército do Lorde Demônio porque Duke a salvou de um humano que tentava escravizá-la. Sik comenta que, mesmo com isso acontecendo no passado, acha que ela não odeia os humanos, pois também existem humanos gentis, e ela se tornou criada na mansão dos humanos por vontade própria. Yuki confirma e diz para Duke não se preocupar, pois Raven não parece ser um cara mau, e a própria Happiness deve ter notado isso. No dia seguinte, Yuki vai até a Guilda dos Aventureiros e procura por Clayman. A recepcionista, ao vê-lo, pergunta se ele é a pessoa que sempre está conversando com o vice-mestre da guilda. Yuki fica chocado ao escutar a palavra vice-mestre e pergunta sobre quem ela está falando. Ela confirma que Clayman é o vice-líder e entende o que Yuki está sentindo. Ele pergunta onde ele está no momento e a recepcionista comenta que ele está internado. Yuki vai até o hospital para visitá-lo. Clayman agradece a visita e Yuki pergunta o que aconteceu com ele. O homem responde que, sem querer, deixou sua esposa brava, e esse foi o resultado. Ele explica que recentemente foi o aniversário de casamento deles, e por esse motivo foi escolher um presente, mas não conseguiu pensar em algo bom. Ficou o dia todo na loja, até ser expulso. Acabou não comprando nada e ainda se atrasou para o jantar. Ao chegar em casa, sua esposa pensou que ele havia esquecido a data, e esse foi o resultado. Yuki, surpreso, pergunta o quão forte a esposa dele é. Clayman diz que ela é uma ex-aventureira Rank A, assim como ele, e que os dois eram uma dupla no passado. Ao aceitarem apenas missões de rank alto, receberam o apelido de o casal invencível e apático. Yuki pensa que é um apelido nada invejável e se oferece para usar magia de cura nele, mas Clayman recusa rapidamente, dizendo que essa é uma oportunidade para sua esposa cuidar bem dele. Yuki confirma que ele é realmente maluco. Nesse momento, sua esposa chega comentando que trouxe uma muda de roupa nova. Ela cumprimenta Yuki, e ele fica chocado ao perceber que Sofia é a esposa de Clayman. O vice-líder diz que estava esperando por ela e a chama de docinho, mas acaba recebendo um golpe na cabeça, pois não deve chamá-la assim. Ela agradece a Yuki por visitar seu marido, e ele pergunta como Cecília está. Sofia comenta que a febre baixou e, no geral, ela está melhor. Aproveitando a conversa, Yuki pergunta se pode ir visitá-la. Mas Sofia diz que Cecília passará o dia todo fora a trabalho, apesar de achar que a senhorita deveria ficar alguns dias em casa descansando. Yuki pensa que ela é bastante ocupada e pergunta a Sofia se as meninas realmente se importam com presentes.
Percebendo que o marido comentou o que aconteceu com ele, Sofia fica nervosa. Yuki tenta disfarçar, dizendo que foi outro caso parecido, e se lembra da cara de Cecília quando ele lhe ofereceu o colar. Ele comenta que quer agradar Cecília. Sofia diz que, se for algo feito com sinceridade, com toda certeza ela vai gostar. Yuki agradece pelo conselho e se despede. Enquanto caminha pela rua, começa a imaginar como seria a vida deles se fosse casado com Cecília. Ao chegar ao dormitório dos cavaleiros, sai do mundo da lua. Ele entra e procura por Raven, que está jogado na cama, sem alma. Yuki chama por ele, mas não há nenhuma reação. Então, ele usa a carta suprema e fala o nome de Happiness, o que faz Raven voltar rapidamente. Raven pergunta como ele conhece esse nome. Yuki diz que eles se conhecem há muito tempo, e pergunta se ele tem um tempo para contar como eles se conheceram. Raven conta que tudo começou em um dia em que patrulhava sozinho. Alguns malandros estavam assediando ela em um beco. Raven decidiu intervir e derrotou um deles. Então, quando os outros viram que ele era da Ordem dos Cavaleiros, decidiram recuar. Sem mais, ele se despediu de Happiness, mas ela o deteve e agradeceu. Raven respondeu que apenas fazia o seu trabalho. Ao dizer isso, percebeu que havia ouvido a voz dela. Envergonhado, estava prestes a ir embora. Mas Happiness lhe disse que ele tinha uma voz bonita. Obviamente, Raven considerou isso absurdo, porém Happiness voltou a dizer que era bonita, e que o invejava por isso. Depois disso, se despediu. De volta ao presente, Raven menciona que o uniforme dela lhe pareceu familiar. Então, Yuki entende que foi por isso que ele foi até a casa de Cecília. Raven pergunta se Yuki também a conhece, e Yuki responde que sim. Dessa forma, conta sua história. Raven fica impressionado com a determinação dele, e se deprime ainda mais por não conseguir ser como ele. Yuki pede que ele não pense assim, e revela que Happiness tem dificuldade em lidar com homens por traumas do passado. Raven entende que foi por isso que ela o rejeitou, já que sua confissão tão repentina a assustou. Yuki duvida que seja apenas por isso, mas comenta que ainda é cedo demais para desistir. Ele o incentiva a continuar e propõe que saiam juntos para espairecer a mente. Assim, eles vão a uma loja onde outros casais estão comprando coisas. Raven pergunta a Yuki se não parecerão estranhos, mas isso não o preocupa. Então Yuki vê que o presente de Cecília ainda está lá e o compra, esperando que ela goste. Nesse momento, ele vê Raven observando o que comprar para Happiness. Raven se aproxima, apontando um enfeite em forma de flor, dizendo que ficaria perfeito nela. Ele quer comprá-lo, mas se pergunta se Happiness não ficaria assustada ao receber um presente de um homem que mal conhece. Yuki, como um especialista no amor, comenta que, se ele fizer isso de coração, com certeza ela vai apreciar. Raven não acredita totalmente, mas tem certeza de que Happiness vai gostar do design e decide dar o presente quando voltar a vê-la. Assim, ele o compra e, para não falar, escreve em um papel que vai levá-lo. Nesse momento, Mikana aparece, reconhecendo Raven e Yuki como o acompanhante de Cecília. Mikana os provoca por estarem nesse tipo de lugar. No entanto, Yuki responde que vieram comprar um presente para suas amadas, embora Raven não quisesse que isso fosse revelado. Sabendo disso, Mikana confirma que Yuki estava interessado em Cecília, mas se surpreende ainda mais com Raven. Como ele não responde, Mikana entende que a culpa é dela por ter rido quando o conheceu. Nesse instante, eles percebem que toda a loja estava olhando para eles. Então Mikana os convida a conversar em outro lugar. Yuki estava prestes a recusar, mas Raven pede que aceitem e assim eles vão a um local de comida. Porém, em vez de conversar, Yuki e Raven começam a comer para não dizer mais nada. Mikana então comenta que pretendia dar informações sobre Cecília, o que acaba convencendo Yuki. Mikana pergunta até onde ele já chegou com ela. Yuki conta que ainda não são nada e que Cecília recebe muitas propostas de casamento, como a do herói. Mikana sabe que o herói já foi rejeitado, pois vive deixando Cecília irritada. Ele se intromete quando ela se troca e quando toma banho, além de estar sempre rodeado de mulheres. Mikana alerta Yuki de que é muito perigoso irritar Cecília, então ele deve ter cuidado. Depois disso, a conversa se volta para Raven. No entanto, Yuki não quer que Mikana se intrometa em seu amor, mas ela também quer ajudar, além de não ter ninguém com quem conversar sobre essas coisas. Raven deduz que ela também precisa de ajuda, e comenta que Yuki é bom em dar conselhos. Sendo assim, Mikana conta que Yuga está chateado com ela por algo que Raven também sabe, e faz Yuki jurar que não contará a ninguém. Então ela revela que perderam muitas vezes no castelo do Rei Demônio. Yuki, que já sabia de tudo isso, não sabe como reagir. Ela conta que sempre que perdiam, eram curados e jogados no vilarejo mais próximo. Porém, também mentiram para esse povo, dizendo que voltaram para se preparar melhor e proteger a honra do herói, até que os recursos acabaram. Então, o demônio propôs que deixassem Cecília para trás, e ela não hesitou em convencer o resto do grupo a aceitar o acordo. Agora, ela acredita que Yuga jamais a perdoará por ter tomado uma decisão tão cruel, e, embora ele não diga nada e haja com alegria, ela consegue sentir isso. Ela pergunta a Yuki se ele também a odeia, pois quase fez com que a sacerdotisa que ele tanto ama fosse morta. Raven pede a Yuki que não culpe Mikana.
Afinal, ele também tem culpa por não ter dado sua opinião quando isso aconteceu. Yuki considera que ele foi o causador de tudo, já que até fez com que o grupo do herói se afastasse. Diante disso, Yuki pergunta se eles já disseram a Cecília o que sentem. Mikana responde que não. Afinal, não acha adequado dizer que a sacrificou para proteger a honra de Hyuga porque estava apaixonada por ele. Sendo assim, Yuki pergunta se ela pretende continuar vivendo com esse incômodo e pede que pense um pouco mais sobre isso. Mikana concorda, agradece pelo conselho e se despede dos dois. Depois de ouvir tudo isso, Raven comenta que também não quer que tudo termine assim. Dessa forma, eles vão falar com Happiness. Ao chegarem à residência da família de Cecília, veem Duke no jardim. Yuki aproveita para apresentar Raven, mas Duke o reconhece como o cara que se declarou para Happiness. Mostrando-se na defensiva, Duke pergunta por que ele veio, se acaso quer ser rejeitado outra vez. Yuki pede que ele se acalme e se desculpa com Raven. Ele explica que Duke é amigo de Happiness e está preocupado com ela. Duke então pergunta a Raven quais são suas intenções, deixando claro que não permitirá que ninguém com más intenções se aproxime de Happiness. Raven permanece em silêncio, o que irrita Duke, que recomenda que ele vá embora, pois não confia em um sujeito fraco como ele. Yuki já ia dizer algo, mas Raven o interrompe. Sendo sincero, Raven admite que não sabe nada sobre Happiness e que nem sequer pensa no que deveria ser quando a vê. Duke exclama que o normal seria dizer que iria protegê-la ou fazê-la feliz. Raven responde que essas não seriam suas palavras. Nesse momento, eles veem a garota conversando com Siki. Duke perde a paciência e diz a Raven para falar com suas próprias palavras. Raven cria coragem. Assim, o vemos se aproximar, pedir desculpas pelo ocorrido da última vez e tirar um pequeno presente. Ele pede que ela o aceite e lhe permita ser seu amigo. Happiness cora, aceita o presente e diz que, se for apenas para serem amigos, para ela está perfeito. O ruivo se alegra. Em outro dia, vemos Yuki completamente abatido. Sik pede que eles vão até a mansão de Célia, mas ele não quer ir porque Cecília não está lá. Ele conta que já faz uma semana inteira que não a vê, já que o grupo do herói anda muito ocupado. Cecília está viajando por vilarejos para tratar os feridos. Raven é o capitão dos cavaleiros, Miyaka é maga da corte real, e Hyuga se dedica à diplomacia e ao extermínio de monstros. Ele pensa que um grupo tão disperso não tem tempo nem para conversar, e culpa tudo isso em Yuki. No meio do tédio, Siki se senta em cima dele. Conta que só está ali porque Duke foi recrutado por Raven. Nesse momento, Happy entra no quarto para entregar uma mensagem de Cecília, dizendo que à tarde ela estará em casa. Isso deixa Yuki radiante, já que finalmente poderá entregar o colar. Como ainda falta tempo até a tarde, Yuki decide matar o tempo na cidade. Lá, uma vidente lhe revela que hoje ele terá muito azar, mas Yuki ignora o aviso, pois verá sua amada e não existe dia melhor do que esse. Depois disso, ele vai a uma loja onde é atendido por um homem musculoso. Ele é o irmão de quem costuma atendê-lo e está cobrindo o turno hoje. Yuki pede alguns docinhos para levar, mas o homem acaba esmagando tudo contra o peito, desejando que ele volte logo. Yuki sai completamente assustado e percebe que a comida foi destruída, embora ainda esteja saborosa. Logo depois, tropeça em outro homem musculoso. Em seguida, quase pisa em excremento e começa a pensar que hoje realmente será um dia ruim. Justo então, um garoto corre com seu espeto, esbarra em Yuki, derruba tudo no chão e começa a chorar. Yuki pede para ele se acalmar e compra 2 espetos, pedindo que tome cuidado. Depois disso, ele esbarra em um ladrão. Yuki percebe que o sujeito roubou seu dinheiro, então o persegue, pulando e acertando um chute nele. Quando recupera sua bolsa, Hyuga aparece achando que ele é um ladrão. Yuki tenta se explicar, mas Hyuga começa a atacá-lo. Mesmo desviando dos golpes, a bolsa de Yuki acaba rasgada. Quando tenta fugir, os guardas bloqueiam seu caminho. Hyuga se aproxima e manda que ele se renda. Sem outra opção, Yuki acaba se entregando. Já na prisão, ele está deprimido até ouvir uma voz familiar perguntando se ele sentia falta de viver trancado. Yuki percebe que é Duke. Ele conta que Raven já está investigando o caso, então pede que tenha paciência. Isso deixa Yuki mais aliviado. Agora que Duke está sob o comando de Raven, Yuki deveria chamá-lo de capitão. Mas, para Duke, Yuki é seu único capitão. Nesse momento, outra guarda chega. Ela é Irene, uma elfa. Ela avisa Duke que ele precisa voltar ao treinamento, pois o subcapitão está furioso por ele ter saído. Duke diz para ela esquecer isso e lhe entregar a chave, já que, como o capitão Raven afirmou, Yuki não fez nada de errado. Irene entrega as chaves e menciona que o herói quer se desculpar com ele, deixando Yuki curioso sobre o que ele pretende fazer. Assim, vemos Yuki reunido com Raven e Hyuga. Este último, com sua atitude de sempre, oferece um banquete como forma de desculpa. Após comerem, Hyuga entrega a Yuki algumas folhas cheias de frases de desculpas que Raven o obrigou a escrever. Em seguida, Hyuga pergunta se ele não é o garoto que estava com Cecília outro dia. Yuki confirma. Hyuga então pergunta qual é a relação dele com ela.
O protagonista responde que são apenas amigos, o que alivia Yuga, que então pede conselhos para se dar melhor com ela. Yuki fica indignado, afinal eles são rivais no amor. Disfarçando o incômodo, ele diz que não pode ajudar, pois não a conhece tão bem e sugere perguntar a outra pessoa. Então Raven propõe Mikana. Yuga diz que não acha possível, já que ela odeia Cecília. Isso surpreende Yuki, que pergunta se foi ela quem disse isso. Yuga responde que não, mas tem certeza, pois ela tentou abandonar Cecília em uma de suas batalhas, embora felizmente nada tenha acontecido. Mesmo assim, ele acha isso muito cruel. O rosto de Yuki fica sério ao ouvir isso. Ele pergunta se Yuga está falando sério, pois, pelo que se lembra, Miyaka não foi quem abandonou Cecília. Yuga grita dizendo que ele não sabe de nada, mas Yuki revela que Mikana lhe contou tudo chorando, dizendo que, na verdade, não foi ideia dela abandonar Cecília, e sim uma proposta de um demônio poderoso contra o qual eles não paravam de perder. Mesmo assim, Yuga diz que sempre se opôs, e que Mikana insistiu em aceitar. Diante disso, Yuki responde que Mikana contou tudo chorando porque se sentia culpada. Isso parece absurdo para o herói, que reforça que foi ela quem insistiu. Yuki perde a paciência e grita para que ele faça memória, pois no fim a decisão final foi dele. Apesar disso, Yuga se recusa a aceitar a culpa. Raven então intervém, pedindo que o acompanhem. Assim, Yuki exige que Yuga pare de culpar seus companheiros e assuma a responsabilidade por suas ações como o herói que é. Diante dessas palavras, Yuga começa a chorar. Yuki pede desculpas e o herói se acalma. Ele então conta que conhece Mikana desde que eram crianças. Ela sempre foi muito esforçada e o repreendia quando ele errava, mas mesmo assim, sempre esteve ao seu lado e o apoiou durante todo esse tempo, inclusive quando foi escolhido como herói. Agora, consciente do que fez, ele se pergunta o que deve fazer. Yuki recomenda que continue deixando que ela o repreenda. Afinal, ela se preocupa com ele, e se isso não funcionar, basta pensar em outra coisa. Yuga agradece e decide ir se desculpar. Mas, por não se sentir seguro de ir sozinho, pede que ambos o acompanhem. Os três, de mãos dadas, vão até a casa de Mikana. Yuga agradece por terem ido com ele e cria coragem para entrar sozinho. Eles o encorajam, especialmente Yuki, já que assim a divisão do grupo finalmente seria resolvida. Porém, Yuga é abusado demais e entra no quarto de Mikana sem bater, bem no momento em que ela estava se trocando. Os gritos podem ser ouvidos até do lado de fora, mas Yuga não sai e pede que ela o escute. Ele finalmente percebeu que fez algo terrível. Sempre causou problemas e ainda a culpou pela decisão de abandonar Cecília, dizendo agora que sente muito. Ele acha que apenas pedir perdão não é suficiente, mas acredita que pode começar por isso e implora para que ela continue brigando com ele. Isso decepciona Mikana, que comenta que ele invadiu seu quarto enquanto ela se trocava só para pedir que ela o repreendesse, perguntando se ele virou masoquista, e então lhe dá uma punição por ser um pervertido. Enquanto isso, Yuki vai embora, deixando Raven encarregado da situação. No caminho até a mansão, ele cruza novamente com a vidente de antes. Mais uma vez, Yuki a ignora, mas a vidente comenta que o destino dele acabou de mudar, talvez por causa das boas ações que realizou. No caminho, Yuki encontra o homem da loja. A irmã dele havia chegado para se desculpar pelos docinhos amassados e lhe entrega outros como pedido de desculpas. Yuki agradece e continua andando até ser cercado por 3 homens vestidos de preto. Nesse momento, um mordomo o cumprimenta, pedindo desculpas pelos problemas causados pelo jovem mestre. Yuki o reconhece como o garoto das espetadas. O mordomo explica que ele havia escapado e lhe entrega um presente como forma de desculpa. Depois disso, vemos Yuki chegar à mansão e se desculpar por ter se atrasado. Ao entrar, ele vê Cecília. Ela comenta que sente como se tivesse passado um mês inteiro, e antes mesmo de se sentarem, Yuki lhe entrega os presentes que recebeu, docinhos e espetadas. Já que estão ali, Cecília pergunta se ele gostaria que ela preparasse chá. Yuki questiona se isso não é trabalho das criadas, mas ela conta que Sofia a ensinou a preparar, além de dizer que também é boa cozinheira, o que faz Yuki se apaixonar ainda mais. Depois de comerem, Yuki conta que Happy e Raven se tornaram amigos. Também comenta que conheceu Mikana e Yuga, desejando que tudo dê certo para eles. Cecília estava prestes a perguntar algo quando escutam os gritos de Yuga. Ele entra no quarto sem avisar e diz que já reconheceu seu erro e quer que ela o repreenda. Porém, Mikana o acerta, dizendo que ele já tinha falado isso para ela. Ela explica que todos foram até ali para pedir desculpas, Yuki percebe que está sobrando e vai embora. Mikana se desculpa diretamente com Cecília, independentemente dos motivos. A verdade é que eles a abandonaram. Todos foram covardes e a deixaram sozinha com aquele demônio. Cecília pede para que não se preocupem. Naquele momento, não era apenas a vida dela que estava em perigo, pois também não devia ter sido fácil enfrentar o rei demônio sem uma curandeira. Então é mostrado o combate. Na realidade, eles derrotaram o rei demônio com uma superioridade esmagadora. Assim que a batalha terminou, Mikana voltou às pressas para procurar Cecília, encontrando-a por sorte no caminho. Ao ver que ela estava bem, caiu inconsciente em seus braços. Cecília reconhece o esforço de Mikana por tentar voltar para buscá-la.
Além disso, ela reconhece que não havia outra alternativa, então ninguém fez nada de errado. As duas dão as mãos. Mikana agradece. Os outros também se desculpam, embora Raven faça isso do seu próprio jeito. Ao ver que todos se reconciliaram, Yuki fica feliz. À tarde, vemos nosso casal dando um passeio. Cecília agradece por ele ter aconselhado seus amigos e permitido que esse mal-entendido fosse esclarecido. Yuki responde que fez isso porque as coisas pareciam estranhas entre eles por culpa dele. Mais uma vez, Cecília agradece, dizendo que agora se sente feliz. E não só isso, pois também se dá bem com sua família e amigos, além de ter se adaptado àquele mundo. Aproveitando o momento, Yuki entrega um presente. Cecília o abre e descobre que é um colar. O protagonista comenta que é o mesmo que eles viram no dia em que saíram juntos. Ele pede que ela o aceite e Cecília aceita, prometendo cuidar muito bem dele. Isso deixa Yuki emocionado, que agradece chorando. Cecília fica um pouco confusa, mas não consegue deixar de pensar em como seu mundo ficou mais animado depois que conheceu Yuki. Em uma mudança de cena, vemos uma aldeia sendo saqueada por bandidos. O líder deles levanta sua espada contra o chefe da vila e exige os objetos de valor. O chefe aceita entregar tudo, mas implora para que não machuquem ninguém. O bandido apenas ri, e quando está prestes a acabar com a vida dele, é morto pelas costas por um jovem espadachim. Os companheiros do bandido se enfurecem e atacam o jovem misterioso. No entanto, ele acaba com todos usando apenas 3 cortes simples, dizendo no final que está muito entediado. Mas enfim, se você chegou até aqui, comente a palavra amigos para eu saber que você chegou até o final. Agora estamos com Yuki e Sik, que acompanham Cecília em uma missão que lhe foi confiada. Sik comemora bastante, pois estava morrendo de vontade de viajar em uma carruagem como aquela, enquanto Yuki pede para que ela não faça tanto barulho, já que estão ali para ajudar. Sik retruca, dizendo que não queria ficar sozinha, e ver os dois discutindo acaba arrancando algumas risadas de Cecília. Yuki, porém, continua irritado, já que o plano dele era ficar a sós com ela, e sua amiga basicamente acabou estragando tudo. Nesse momento, Cecília pede desculpas e diz que aprecia muito o fato de eles a acompanharem nessa tarefa, mas de repente cobre a boca e faz uma careta, explicando que fica enjoada com o movimento da carruagem. Diante disso, Sik entrega a ela um remédio medicinal secreto dos Pixies, algo que Cecília agradece antes de tomar um gole. Logo depois, comenta que já está se sentindo melhor. Eles voltam a discutir por causa desse comentário, mas Cecília apenas ri e diz que se sente reconfortada por poder viajar com eles. Mais tarde, finalmente chegam ao vilarejo que foi atacado, onde observam os estragos causados pelos bandidos. O prefeito se aproxima para cumprimentá-los e admite que nunca imaginou que a senhorita Cecília os honraria com sua presença. Ela, por sua vez, explica que seus acompanhantes são amigos que vieram ajudar e garante que podem confiar nas habilidades deles. Depois disso, os 3 se juntam aos demais para cuidar dos feridos, ajudando no que for possível. Passado algum tempo, o prefeito comenta com Yuki que Cecília é uma pessoa extraordinária. Yuki concorda plenamente e diz que é uma sorte ninguém ter perdido a vida. O prefeito confirma e explica que os bandidos fugiram de repente, pois alguém os atacou sem aviso prévio. Yuki se pergunta se teria sido uma briga interna, mas se distrai ao notar que Cecília continua tratando os feridos mesmo estando com uma expressão ruim no rosto. Por isso, ele se aproxima e sugere que ela descanse um pouco, mas Cecília se recusa, dizendo que está bem. Ainda assim, Yuki decide usar Holy Bell nela para fazê-la dormir e, ao segurá-la nos braços, explica aos presentes que ela apenas adormeceu, pedindo um lugar onde possa deixá-la descansar. Algum tempo depois, Cecília acorda em uma cama e, ao perceber o que aconteceu, fica imediatamente irritada, deixando Yuki nervoso enquanto ela pergunta se ele não ouviu o que ela tinha dito. Yuki pede desculpas por ter usado magia para fazê-la dormir sem avisar, e Cecília aponta que ignorar a vontade dos outros é algo muito errado. Ele se defende dizendo que não podia deixá-la continuar daquele jeito, pois ela estava prestes a desmaiar. Cecília acaba concordando, se acalmando, mas pede que ele não faça isso novamente. Yuki promete e avisa que eles cuidarão dos feridos no lugar dela. Isso faz com que Cecília agradeça de forma muito mais alegre, deixando Yuki surpreso com o quanto ela é fofa. Logo depois, o prefeito entra no quarto e, após pedir desculpas por incomodá-la, conta que existe uma jovem chamada Tio, que mora nos arredores e gostaria que Cecília fosse vê-la. Ele explica que, felizmente, Tio não está ferida nem sofreu nada, mas nasceu com uma saúde muito frágil, passando grande parte do tempo acamada, o que os preocupa bastante. Cecília aceita o pedido, e, em seguida, os 3 vão visitá-la. Depois de se apresentarem devidamente, explicam que o prefeito pediu que fossem até lá. Antes que Tio consiga dizer algo, ela começa a tossir bastante. Então Yuki pede para que Sik cuide disso.
Sik entrega um remédio, e depois de tomar um pouco, Tio comenta que acredita estar se sentindo um pouco melhor, agradecendo pela medicina. Ainda assim, diz que se sentir bem deve ser graças à deidade guardiã. Como eles não sabem do que se trata, Tio explica que é a estátua divina que fica nos arredores. Ela conta que quando o vilarejo foi atacado, acabou adormecendo enquanto voltava de levar oferendas à estátua, mas nada lhe aconteceu. Diz também que não foi a primeira vez que algo assim ocorreu, pois quando tinha apenas 7 anos, passou por algo parecido. Estava prestes a ser atacada por feras quando a deidade guardiã apareceu para salvá-la. Convencida de que foi uma intervenção divina, ela fala disso com alegria. Por outro lado, Cecília percebe detalhes importantes, como a sonolência extrema e um raio escuro, o que lhe parece muito suspeito. Por isso, pedem que Tio os leve até a estátua. Ao verem do que se trata, os três concordam que a aparência é malévola. Tio tenta reclamar disso, mas sua saúde piora, e Cecília a leva de volta para casa. Ficando sozinhos, Yuki comenta que aquilo é bastante óbvio, e que se trata de uma gárgula do castelo do Rei Demônio. De repente, a gárgula ataca Yuki com um raio de escuridão, que ele desvia sem dificuldade. Quando tenta dizer algo a Sik, percebe que ela já atacou e imobilizou a gárgula com facilidade. A gárgula diz que, se eles vão matá-la, que o façam logo. Embora Sik não tenha problema algum com isso, Yuki explica que eles apenas querem conversar e pede que ela a solte. Em seguida, lembra a gárgula que foi ela quem os atacou primeiro. A gárgula se desculpa e pergunta por que eles acham estranho uma gárgula acabar se tornando a deidade guardiã de um vilarejo. Ela explica que foi criada para proteger um santuário, mas que um dia bandidos o saquearam. Depois disso, esses mesmos bandidos passaram a aterrorizar o vilarejo, e ela decidiu conceder justiça divina. Com isso, o povo começou a tratá-la como sua deidade guardiã. E como a recompensa era boa, não viu motivo para reclamar. No entanto, atualmente apenas aquela garota continua visitando o local. Desde que foi salva de alguns monstros, Tio passou a ir todos os dias limpar o santuário. No dia anterior, ao saber sobre os bandidos, a gárgula a manteve em segurança. Após ouvir toda a história, Yuki conclui que ela não tem intenção de ferir nenhum humano. Antes de irem embora, porém, ele pede um favor específico a Sik. Ao cair da noite, Yuki caminha sozinho com Cecília pela floresta, e conta que Sik foi para a estalagem porque estava com sono, escondendo o fato de que isso foi um pedido seu. Como tudo deu certo, ele agradece aos céus por finalmente poder ficar a sós com Cecília. Cecília diz que não gosta da ideia de deixar monstros soltos por aí, mas também não vê que ela esteja causando problemas às pessoas do vilarejo. Yuki concorda com isso e diz que, como a gárgula tem se comportado bem até agora, não acredita que vá acontecer algo de ruim. Com isso, Cecília aceita dar a ela o benefício da dúvida, encerrando o assunto. Depois disso, os dois ficam completamente em silêncio, e Yuki se pergunta em sua mente o que deveria fazer, sem ter a menor ideia do que dizer. Alguns segundos depois, Cecília tropeça em uma raiz que sobressai do chão, mas Yuki reage rapidamente e a segura a tempo. Como era de se esperar, os dois acabam ficando muito mais próximos do que antes, mas após um breve momento de tensão e constrangimento, rapidamente se viram de costas por vergonha. Yuki aconselha que ela tenha mais cuidado, pois os caminhos são perigosos à noite, algo que Cecília aceita, além de agradecê-lo. Pouco tempo depois, no vilarejo, soa o alarme avisando que os bandidos estão atacando novamente, causando caos por toda parte. Eles exigem que os moradores entreguem todo o dinheiro e comida que tiverem, mas por sorte, Yuki, Cecília e Sik estão presentes desta vez e se recusam a aceitar tais atrocidades. Um dos bandidos os trata como simples pirralhos, mas Yuki manda Sik cuidar deles. Mesmo tendo acabado de ser acordada de sua soneca, Sik dá um salto e nocauteia dois habilmente com chutes, derrubando outros com sua adaga. Sem perder tempo, Yuki usa Storm Blow, criando um turbilhão que lança um grupo de bandidos pelos ares ao acertá-los em cheio. De repente, um deles o ataca pelo flanco tentando surpreendê-lo, mas Yuki bloqueia o golpe com magia sem dificuldade, fazendo o inimigo também ser arremessado pela pressão do ar. Sem se distrair em nenhum momento, ele eletrocuta o bandido que tentava atacar Cecília pelas costas, e ela lhe agradece por protegê-la. Apesar de conseguirem derrotar todos os bandidos próximos, os três percebem que algo está acontecendo mais adiante, justamente na direção onde fica o santuário da deidade guardiã. Preocupado, Yuki pede que Sik vá verificar o local. Nesse momento, um grande grupo de bandidos se aglomera à frente de Yuki e Cecília, e um deles os adverte para não subestimá-los, dizendo duvidar que consigam enfrentá-los sozinhos. Ao ouvir isso, Yuki responde que, contra todos eles, ele é mais do que suficiente, e então usa Hyperstorm, lançando um tornado de médio poder que os arremessa pelos ares. Pouco depois, os bandidos ficam imobilizados, resolvendo o ataque. Enquanto isso, Tio, em lágrimas, pede à deidade guardiã que aguente firme, pois ela foi gravemente ferida por causa de um atacante inesperado, o espadachim de antes.
Quanto a Sik, ela acaba sendo superada por esse mesmo inimigo, e ao perceber que Yuki e Cecília estão se aproximando, afasta-o com um chute forte, comentando que parece ter tirado a sorte grande. Bastante irritado, Yuki pergunta quem ele é, e Cecília responde que se trata de Essen Miller, o herói do Império Garis, algo que o surpreende, já que ele não sabia que existiam outros além de Hyuga. Sik Tuarido murmura que seu duelo ainda não terminou, mas Cecília tenta acalmá-la para que não se esforce mais e pergunta o que aconteceu. Sik explica que Miller atacou a gárgula que protegia Tio pelas costas e que ela apenas queria protegê-las. Ao ouvir isso, Miller diz que é ridículo defender uma gárgula e se dirige a ela para terminar o serviço. Quando Yuki pede que ele pare, Miller pergunta o que ele quer, afirmando que monstros devem ser mortos. Yuki apenas pede que ele a deixe em paz, explicando que aquela gárgula queria proteger Tio, mas isso faz Miller declarar que vai cortar aquela pirralha ao meio. Quando ele está prestes a atacar, Yuki lança um ataque de raios, mas ele desaparece ao colidir com a espada de Miller. Cecília rapidamente avisa que isso não vai funcionar, que ele tem vantagem e que Yuki deve recuar, pois Miller empunha a espada mágica artificial Magiker, que lhe permite absorver magia. Miller confirma isso com confiança e lança um ataque à distância contra a gárgula, cortando um de seus braços. Antes que ele avance novamente, Cecília pede que ele pare, dizendo que ferir um cidadão de Clarines é um ato de guerra. Ao ouvir isso, Miller responde que isso seria muito emocionante, passando a lamber o fio da espada e revelando o quão perturbado ele é. Além disso, comenta que matar em tempos de paz não tem graça, mas que, em uma guerra, poderia matar à vontade. Percebendo sua visão distorcida da vida, Cecília diz que ele não tem honra alguma como herói, algo que não o afeta em nada. Ainda assim, Yuki lança uma magia menor, avisando que ele ainda está apenas se aquecendo. Nesse momento, ele prepara um poderoso tornado para arremessá-lo contra Miller, mas quando a espada dissipa completamente o ataque, Miller se mostra extremamente confiante e até começa a zombar sem dar muita atenção. Yuki muda para ataques à distância e permanece focado em disparar diversos tipos de magia. Ao ver isso, a gárgula comenta que não gosta nem um pouco da situação, pois Yuki acabará derrotado quando ficar sem mana, algo que também deixa Cecília preocupada. No entanto, a partir daí, Yuki começa a usar magia superior, sendo a primeira Blink Plasma, criando duas grandes explosões aos lados de Miller, que novamente não surtiram efeito algum em sua defesa. Diante disso, Miller diz que Yuki deve ser muito ignorante para continuar tentando, mas, sem perder a calma, Yuki responde que já está na hora de falar sério. De repente, ele dispara 2 raios de altíssima intensidade com ambas as mãos que colidem com a espada de Miller. Este pede que Yuki não se contenha, reconhecendo que ele possui um poder enorme para um humano. Yuki continua usando sua magia sem parar e, em meio aos comentários debochados de Miller, sua expressão muda ao notar que o fio de sua arma começa a se partir. Embora Yuki lhe lembre que aquela é uma espada mágica artificial. De repente, Yuki intensifica a liberação de magia em seu ataque, destruindo de uma vez por todas a espada. Assim que isso acontece, ele encurta a distância e usa Storm Blow, um soco imbuído de magia que acerta o rosto de Miller e o arremessa contra uma árvore pela força do impacto. Nesse momento, Miller abre um sorriso perverso, cria uma lança de luz e a arremessa com força. Yuki a bloqueia sem problemas, mas percebe que o ataque muda de direção e segue rumo à gárgula. No entanto, em vez de atingi-la diretamente, Tio se coloca na frente para receber o golpe. Com dor, a gárgula pergunta o motivo daquilo, enquanto Tio apenas se alivia por ela estar a salvo. Cecília corre rapidamente até ela para prestar os primeiros socorros, enquanto Miller insulta o fato de alguém ter se sacrificado por um monstro. Antes que Yuki possa reagir, Miller prepara um arco e lança um ataque especial ao ar, que se divide em vários raios mágicos direcionados a todos ao redor. Yuki protege a todos com uma barreira, mas acaba permitindo que Miller escape. Ao perceber que tudo terminou mal, Yuki se xinga mentalmente, achando-se um idiota por ter deixado tanto mana subir a cabeça. A raiva o consome a tal ponto que ele sofre uma transformação repentina. Perdendo o controle do próprio poder, Miller caminha tranquilamente e cura seus ferimentos com um item mágico que tinha guardado. É então que ele percebe um demônio se aproximando, algo que considera perfeito, já que está de péssimo humor. Quando se prepara para atacá-lo, Yuki desaparece de sua frente e surge atrás dele, esmagando-o violentamente contra o chão. Sentindo a força esmagadora, Miller pergunta que diabos ele é, mas Yuki apenas o lembra de que ele arrancou o braço e as asas de seu subordinado, a gárgula, e que pagará com a vida por suas atrocidades. Ao ouvir isso, Miller supõe que Yuki seja o mestre da gárgula. Em seguida, Yuki o ergue segurando-o pelo pescoço e simplesmente o solta, desferindo um chute poderoso que o lança para longe, devastando tudo em seu caminho pela floresta. Mesmo após receber um golpe tão violento, Miller consegue se levantar, ferido, e se pergunta como ainda existem demônios tão poderosos, já que o Rei Demônio foi derrotado. Miller se vira para atacá-lo com a arma, mas Yuki segura seu braço com facilidade, obrigando-o a soltar a espada curta.
Com ele imobilizado, Yuki usa a outra mão livre para concentrar magia no punho, e em vez de socá-lo, apenas pressiona o punho contra o estômago de Miller. Miller cai de joelhos, pois aquela liberação de magia é mais do que suficiente para enfraquecê-lo. Yuki o silencia apertando seu pescoço e cortando-lhe a respiração. Mas então Miller diz que ele precisa entendê-lo, pois matar o diverte, que eles são iguais. Essas palavras provocam uma reação em Yuki, mas ele se lembra do olhar preocupado de Cecília ao vê-lo naquela forma. Graças a isso, a sede assassina de Yuki se acalma um pouco, e ele diz a Miller que ele não é digno de morrer por suas mãos, e que se tiver sorte, conseguirá voltar para seu país. Miller pergunta se ele fala sério, e afirma que jamais esquecerá essa humilhação. Sem lhe dar atenção, Yuki simplesmente o joga no lago abaixo. É então que Yuki se aproxima a pé, já tendo voltado ao normal, e pergunta onde estão os outros. Cecília responde que todos estão sãos e salvos, o que ele considera algo bom. Porém, de repente, sua cabeça começa a sangrar, deixando Cecília alarmada. Yuki pede que ela não se preocupe, explicando que isso aconteceu porque ele arrancou o chifre que havia surgido. E sem hesitar, usa sua magia de cura nele. Ao sentir o alívio imediato, Yuki agradece. No dia seguinte, Tio explica ao grupo que quer ir para Minerva, pois deseja encontrar uma forma de curar a deidade guardiã. Mais tarde, Cecília recomenda Tio a sua mãe para trabalhar e ela aceita sem problemas, confiando em seu julgamento. Com tudo acertado, Yuki pede permissão para deixar a estátua ali, mas Cecília se recusa de forma irritada, dizendo que aquilo é muito feio, o que acaba deixando Tio triste. Com a conquista de deixar a gárgula no quarto de Yuki, Tio se encarrega de fazê-la brilhar ao realizar sua manutenção, mas, ao terminar, começa a tossir um pouco. Isso faz com que perguntem se ela está bem e também esclareçam que não precisa vir todos os dias. Ela ignora isso e pergunta onde está Yuki. Algo que estranha a gárgula, pois é incomum ela não ter percebido que ele saiu e que inclusive disse que iria ao castelo. Aqui vemos que tanto Yuki quanto Cecília comparecem a uma audiência com o rei, onde a mulher de longos cabelos ao seu lado, chamada Sylvia, o anuncia como o rei Dars, de Taclarines. Pela forma como fala, Yuki pensa que, sejam humanos ou demônios, todos os reis deste mundo são arrogantes. No entanto, Dars deixa de lado essa seriedade e comenta que foi formal demais e, rindo, propõe falar de maneira normal, algo que Sylvia rejeita. Depois disso, Dars pede desculpas e vai direto ao ponto, dizendo aos dois que eles expulsaram o herói Miller e um grupo de bandidos, salvando assim o vilarejo de Dagas. Por isso mesmo, eles receberão uma gratificação. Cecília diz de imediato que não deseja nada em troca e que apenas fez o que devia fazer. O rei considera isso muito próprio dela e respeita sua postura. Então resolve perguntar o mesmo a Yuki. De repente, ele se levanta para esclarecer que a única coisa que deseja é algo que nem mesmo o rei pode conceder, pois é um desejo que precisa alcançar por conta própria. Isso chama a atenção de Dars, que pergunta se trata de dinheiro, mas Yuki responde que não. Como gosta de brincadeiras, Dars então pergunta se seria um harém ou até mesmo o trono. Porém, Yuki deixa claro que não é nada disso, afirmando que a única coisa que ele anseia é o amor de Cecília. Após fazer esse anúncio de forma dramática, um longo e constrangedor silêncio toma conta do grande salão. Enquanto isso, Cecília fica perplexa e bastante corada de vergonha, sem jamais ter esperado algo assim. Após alguns segundos, o rei apenas solta uma risada, concordando que realmente é algo que não pode lidar. Apesar disso, já na residência de Cecília, ele imediatamente se ajoelha diante dela para pedir desculpas. Ela o repreende, dizendo que não era o lugar adequado para declarar seu amor e o acusa de não ter nenhum senso comum nem cérebro. Célia fica do lado dela, dizendo que ele é totalmente culpado e que precisa pensar no que fez. É então que ela informa que, a partir de hoje, ele está proibido de ver Cecília por um mês. Ao ouvir isso, ele fica completamente chocado. O impacto é tão grande que seu corpo treme e ele desmaia no chão. Vendo essa reação, Cecília comenta com a mãe que, ao que parece, ele já se arrependeu mais do que o suficiente e pergunta se isso realmente é necessário. Isso chama a atenção de Célia, que pergunta se, por acaso, ela vai sentir falta dele. A forma como levanta essa dúvida deixa Cecília nervosa, sem saber como responder, e pela reação dela, Célia aceita reduzir a punição para meio mês. Dito isso, ela faz um sinal para Japins agarrar Yuki e expulsá-lo à força do quarto. Enquanto é arrastado, ele grita o nome de Cecília com dor. Já no corredor, Happiness para em frente a uma janela e pede que ele dê uma olhada. Yuki percebe que Siki está abatido no jardim, o que responde à sua dúvida sobre por que ele ainda não havia voltado. Ela comenta que ele está triste há muito tempo, e Yuki supõe que seja por causa de Miller, já que não conseguiu proteger Tiel e a gárgula. Por outro lado, Tio se agarra à gárgula, adorando-a muito, embora ela tente pedir que não fique tão grudada. Logo depois, Happiness chega e joga Yuki no chão, então ele cumprimenta os dois, chamando a gárgula de G. Tio estranha isso, e Yuki explica que o nome é porque se trata de uma gárgula e que precisam chamá-la de alguma forma. Ao entender,
Tio acha que é um nome muito bonito, embora deixe claro que, para ela, sempre será sua divindade guardiã. De repente, ela começa a tossir de novo. Então, Gar pede que ela volte. Até Javen fica do lado deles para acompanhá-la. Antes de ir embora, Gar aconselha que ela não se esforce demais, mas Tio, com um sorriso, diz que toda a sua força vem dele. Quando ficam a sós, Yuki reclama de ter se deixado levar, já que isso o proibiu de ver Cecília. Mas, entendendo a situação dele, Gar sugere que ele terá de fazer todo o possível para compensar isso. Mais tarde, Yuki visita o Gilda e explica sua situação a Clayman, pedindo desesperadamente que lhe entregue todo o trabalho disponível, aceitando qualquer coisa desde que possa se tornar um homem digno de Cecília. Mais adiante, vemos Cecília servindo 2 xícaras de chá no jardim, perguntando-se o que está acontecendo. É então que sua mãe chega e pergunta para quem é a outra xícara de chá, já que ela estava sozinha. Apesar de ser pega de surpresa, Cecília responde que é para ela mesma. Célia aceita isso sem questionar e comenta em voz alta que em breve já terá passado meio mês. Cecília diz que não sabe do que ela está falando. Mesmo assim, Célia se pergunta o que Yuki estará fazendo, e Sofia informa que, segundo o marido dela, ele tem trabalhado muito. Cecília fica muito feliz ao ouvir isso, e Célia percebe apenas ao olhar para o rosto da filha. Do lado de Yuki, ele retorna para casa após sua rotina. Gar pergunta se ele voltou a trabalhar a noite toda, e Yuki explica que é porque em breve voltará a ver Cecília, o que o deixa muito animado. Deixando isso de lado, Gar comenta que há algo sobre o qual quer falar, e sem aviso prévio, adota sua forma real, deixando claro que o ferimento é pior do que ele temia. Yuki fica bastante impactado ao observá-lo melhor, pois percebe que ele está se deteriorando. Gar lhe diz que, ao que parece, só lhe restam alguns dias de vida. Um pouco alterado, Yuki pergunta por que ele não disse nada antes. Gar esclarece que isso não teria mudado nada e que por isso quer que ele cuide de Tio, principalmente porque ela ainda não superou totalmente sua doença e pode desmaiar a qualquer momento. Compreendendo suas intenções, Yuki aceita sem problemas cuidar de Tio, o que Gar agradece, pois assim poderá partir sem remorsos. De repente, ele é interrompido quando Yuki faz a promessa de que vai salvá-lo, usando como desculpa que aquele quarto ficaria vazio sem ele e que seria necessário tê-lo ali como uma obra de arte. Pouco depois, Yuki fala com Duke para contar sobre esse problema, e ele explica que Gar pode resolver isso comendo magicita. Yuki fica surpreso com o quão simples isso parece, então agradece e sai correndo às pressas. Duke tenta detê-lo para esclarecer que ainda não terminou de explicar os detalhes, mas acaba deixando que ele vá, já que Yuki não o escuta. Nesse momento, Cecília corre até Yuki para detê-lo, avisando que algo urgente aconteceu com Tio. Quando os dois chegam ao quarto dela, Yuki pergunta a Siki como ela está. Ele responde que a situação é grave, pois a febre não baixa, e Cecília sabe que a magia não pode eliminar a doença em si. Siki acrescenta que Tio perde as forças muito rapidamente e que o remédio apenas lhe dará um pouco mais de tempo. Yuki pergunta se há algo que possam fazer, então Siki explica que faltam ingredientes, sendo necessária a erva crepuscular. Como Yuki não a conhece, Cecília explica que é uma planta com flores que só cresce em locais ricos em mana, e Siki acrescenta que ela não cresce em Minerva, o que não é bom. Mesmo assim, Yuki declara com firmeza que vai resolver isso, e Cecília decide ajudá-lo. Nesse momento, Yuki menciona também o caso de Gar, fazendo com que Tio reaja e pergunte se algo aconteceu com a divindade. Sik impede que ela se levante da cama, dizendo que ela precisa descansar, e avisa a Yuki que ficará de olho nela. Quando os dois saem do quarto, Yuki pergunta a Cecília onde podem encontrar a magicita. Ela responde que o Guilda dos Comerciantes deve vender materiais valiosos, mas quando estão prestes a ir, se surpreendem ao ver Célia à frente deles. Yuki rapidamente tenta assumir a responsabilidade por estarem juntos, e Cecília faz o mesmo. Para surpresa dos dois, Célia pede que não se preocupem, pois sabe que eles estavam preocupados com Tio. Assim, de forma gentil, pede que vão fazer o que precisam fazer. Ao chegarem ao Guilda dos Comerciantes, descobrem que não há nem magicita nem erva crepuscular, pois são materiais escassos. Yuki fica abatido com isso, e logo depois chega Clayman para perguntar ao atendente se o assunto dele já estava resolvido, recebendo como resposta que sim, com a entrega do formulário do pedido. Em seguida, Clayman tenta dizer algo a Yuki, mas ele o interrompe imediatamente, dizendo que recusa, supondo que ele queira lhe dar um trabalho, e que naquele momento não tem tempo para isso. Ao ouvir isso, Clayman se aproxima e pergunta se ele precisa de magicita e erva crepuscular, e explica que, se for esse o caso, há uma missão que consiste em eliminar um monstro em uma mina de magicita. Como muito mana se acumula ali, a erva crepuscular também cresce nesse local. Assim que descobrem isso, Yuki e Cecília se olham mutuamente e aceitam sem hesitar participar da missão. Mais tarde, eles partem em uma carruagem junto com Clayman e Sofia. Yuki reclama que vão demorar 2 dias para chegar à mina, mas Clayman esclarece que, como ele estava com pressa, conseguiu uma carruagem expressa, algo pelo qual deveria ser grato. No dia seguinte, Sofia pergunta se todos estão prontos para partir. Mas Yuki e Cecília se preocupam ao vê-la indo para a mina vestida como uma criada.
Ela explica que se trata de um traje de combate feito sob medida, e acrescenta que seu marido diz gostar de como ela fica usando o uniforme de criada, deixando os dois bastante impactados com essa informação inesperada. Sem mais rodeios, eles iniciam o percurso e, ao avançarem o suficiente dentro da mina, encontram o devorador de rochas mutante, que não para de comer magicita. Pouco depois, ele percebe a presença deles e, sem hesitar, começa a lançar enormes pedras contra todos. Yuki se encarrega de puxar Cecília para fora do alcance, enquanto Sofia usa sua velocidade para se esquivar, e Clayman se protege invocando suas criaturas. Por alguns minutos, Yuki e Cecília usam diferentes magias para conter o monstro, mas, devido à sua força absurda, ele consegue se libertar e continuar atacando com agressividade. Então, Clayman explica a Yuki que vai cobrir Sofia com Shikigamis para que eles entrem pela boca do monstro e o matem por dentro, esse sendo o plano. Cecília se preocupa, pois não parece o plano mais seguro do mundo, mas Sofia garante que combate corpo a corpo é sua especialidade. Clayman ainda se gaba, dizendo que sua esposa é a melhor do mundo. Para conseguir ajudá-los com isso, Yuki imobiliza a parte inferior do monstro. Ele faz isso ao envolvê-la com um grande acúmulo de água, que transforma em gelo instantes depois. Em seguida, Cecília lança novamente sua magia de correntes para prender a parte superior, fazendo o monstro soltar um grito de fúria. Com a boca aberta, Clayman aproveita a oportunidade e envolve Sofia com uma grande quantidade de Shikigamis. Sem hesitar, ela se aproxima da boca do monstro e entra dentro dele. Depois disso, o devorador de rochas começa a se debater desesperadamente, enquanto Yuki faz um enorme esforço para congelar ainda mais suas pernas. No entanto, como método de defesa, o monstro se desfaz de várias partes da própria pele, e assim que caem no chão, elas se transformam em versões menores dele mesmo, que passam a atacá-los. Cecília avisa Clayman sobre isso, mas ele pede que ela aguente apenas mais um minuto, mantendo total concentração em sua magia. O devorador de rochas consegue se libertar das correntes, mas Cecília rapidamente as lança novamente para mantê-lo preso o tempo todo. Quanto aos pequenos golems, Yuki tenta destruí-los com um ataque mágico, mas percebe que eles não sofrem nenhum dano. Sem perder tempo, ele muda de tática e começa a golpeá-los diretamente com os punhos. Sendo difícil demais contê-lo, o devorador de rochas supera as correntes de Cecília e as rompe violentamente, fazendo com que um fragmento voe e a atinja. Isso a deixa vulnerável, e o monstro se aproxima para atacá-la. Porém, de repente, ele para, sofrendo uma reação interna que o faz cair no chão. Nesse momento, Sofia sai de dentro de sua boca, e Clayman corre até ela para abraçá-la, perguntando imediatamente se ela se machucou. Ela responde que não. Ao vê-los assim, Yuki comenta que eles são muito grudados, e Cecília concorda. Logo depois, Sofia avisa ao marido que ele já pode soltá-la, e ao se afastar, lembra a todos que ainda precisam procurar a erva crepuscular. Ao ouvir isso, Yuki e Cecília se lembram do objetivo e avançam apressados pela caverna, chegando a uma área belíssima por onde a luz do sol entra. Após procurar um pouco, Cecília aponta o local onde a erva crepuscular cresce, concluindo assim a missão e a coleta dos recursos. Ao saírem da mina, Yuki diz que precisam voltar rapidamente para Minerva, mas Clayman lembra que é perigoso viajar à noite, então partirão ao amanhecer. Já em suas camas, Yuki espera que fique mais tarde para sair escondido, mas acaba sendo surpreendido por Cecília no corredor. Em vez de repreendê-lo, ela pede silêncio e se aproxima para lhe entregar a erva crepuscular, explicando que, como Sofia está dormindo, ele pode ir voando até Minerva. E já do lado de fora da estalagem, se despede e parte rapidamente, assumindo parcialmente sua forma demoníaca para usar as asas. Após a viagem, Yuki entra diretamente pela janela do quarto e se aproxima de Gar. Como ele não reage, Yuki se desespera, achando que chegou tarde demais. Recusando-se a aceitar isso, ele começa a sacudi-lo em desespero, chamando-o de estátua inútil e dizendo que ele não pode morrer depois de iludir uma criança inocente. De repente, um forte clarão de luz sai dos olhos de Gar, mostrando que ele ainda está vivo. A primeira coisa que ele pergunta é o que aconteceu com Tio. Yuki responde que ela ficará bem, pois Siki está cuidando dela. Gar se sente aliviado ao ouvir isso. Sem perder tempo, Yuki diz que ele também precisa se apressar e comer magicita, mas Gar responde que, com as feridas que tem, um pouco de magicita não será suficiente. Ignorando isso, Yuki enfia a magicita à força em sua boca, dizendo que mesmo assim eles precisam tentar, pois não é uma opção entristecer a pobre Tio, que luta contra a doença apenas porque acredita nele. Enquanto tenta forçá-lo a comer, Yuki se surpreende ao ver algo parecido com uma garra entre as pedras. Ao mesmo tempo, Gar fica em choque com as palavras que acabou de ouvir e se lembra do que Tio havia dito antes, que toda a sua força vinha dele. Assim, ele compreende algo importante. De repente, a garra entre a magicita começa a brilhar, e logo depois, todo o corpo de Gar faz o mesmo. Ele grita de dor, dizendo que seu corpo inteiro está queimando. Quando o processo termina, Gar percebe que seu corpo está completamente recuperado e se pergunta se isso é o que chamam de milagre.
Na manhã seguinte, vemos Yuki dormindo na carruagem a caminho de Minerva, usando o colo de Cecília como travesseiro. Clayman e Sofia perguntam o que aconteceu, já que ele parece exausto. Cecília explica que ele se esforçou muito e que essa é a recompensa dele. Alguns dias se passam desde o último incidente, e Yuki não tem nada melhor para fazer, então fica vagando pela cidade sem fazer absolutamente nada de útil para a sociedade. Até que ele percebe Clayman com uma expressão confusa e cansada, e imediatamente corre até ele para piorar ainda mais seus problemas. Ele pergunta o que Clayman está fazendo, e Clayman responde que está apenas tentando encontrar um presente de aniversário para Sofia. Yuki pergunta se Clayman tem desejo de morrer, já que deveria ter comprado o presente há muito tempo, e decide ajudá-lo por conta própria. Antes mesmo que Clayman pudesse protestar, Yuki o arrasta para uma loja próxima, onde pega um par de orelhas de gato e as coloca na cabeça, dizendo que aquilo pode apimentar a vida amorosa deles, e que talvez Clayman goste de um pouco de ação felina. Clayman, no entanto, o corta imediatamente, afirmando que só gosta quando ela usa o traje de empregada e que nada sequer chega perto disso. Ele manda esquecerem a ideia de procurar presente, pois já havia comprado um de qualquer forma. Yuki, porém, é praticamente um produto de conteúdo que derrete o cérebro no TikTok, com os receptores de dopamina completamente fritos, e logo se distrai com um macacão completo com capacete pendurado na loja. Aquilo era tudo o que ele poderia ter desejado quando veio para esse mundo. Então se apaixona imediatamente pela ideia de ter aquela fantasia para agir como um anti-herói misterioso e incompreendido. Ele veste o traje com o capacete, pega a espada em zigue-zague que estava por perto e começa a agir como um protagonista maltratado de qualquer anime genérico, exigindo que lhe deem uma missão para mostrar o quão incrível ele é, enquanto Clayman tenta evitar que ele cause uma cena ainda maior no meio do mercado. Sem querer chamar mais atenção, Clayman leva Yuki de volta à guilda. A recepcionista pergunta por que ele está ali, já que aquele deveria ser seu dia de folga, e então seus olhos se voltam para Yuki, que está atrás dele parecendo completamente idiota. Ela nem sequer o reconhece e pergunta se Clayman arranjou um novo familiar. Yuki, então, se apresenta de maneira dramática, declarando que é o espadachim das trevas que trará o fim da calamidade que assolou esta terra. Cansado daquilo, Clayman apenas pede que ela entregue algumas missões para que ele possa se livrar daquele idiota. A recepcionista pega as últimas 4 missões de rank A restantes e pergunta qual delas Yuki quer, mas ele responde que o espadachim das trevas não escolhe, ele faz todas sozinho. Confusa, já que não é normal alguém pegar tantas missões de uma vez, ela hesita, mas Clayman insiste para que apenas entregue tudo logo. Na manhã seguinte, Yuki parte para sua primeira missão, obter o coração de um dragão negro. Ele encontra a criatura em uma clareira no meio da floresta, onde o dragão parte imediatamente para o ataque. Usando sua agilidade, Yuki desvia facilmente e, em seguida, desfere um golpe eletrizante com sua espada, matando o monstro com um único ataque. Ele retorna à guilda e entrega o coração à pessoa que o havia solicitado para curar sua filha. E logo as pessoas ao redor começam a notar esse novo indivíduo que derrotou um dragão negro sozinho. Até mesmo Clayman reconhece que, por maior palhaço que Yuki seja, não há dúvida de que ele é absurdamente talentoso. Yuki então resolve as outras missões, uma por uma, até restar apenas a última, que exige rastrear um grupo de ladrões e capturá-los vivos ou mortos. Quando a noite cai, a área ao redor do cais fica estranhamente silenciosa, com apenas alguns guardas patrulhando. Os ladrões usam magia para nocautear os guardas e entram no armazém principal, onde encontram um dos mercadores que estava na lista deles, ameaçando matá-lo caso não entregue tudo o que possui. Antes que possam agir, Yuki surge do nada diante deles, declarando que o reinado de terror termina ali e que se quiserem tocar no mercador, terão que passar por ele primeiro. 2 dos ladrões sacam as armas e avançam, mas Yuki é rápido demais, desviando facilmente enquanto ainda os provoca. Ele decide usar magia de relâmpago. O primeiro raio erra, mas o segundo atinge a garota em cheio, derrubando-a inconsciente, e o próximo atinge o outro, que cai no chão gritando que não consegue mais sentir os dedos. Resta apenas o líder, um garoto de cabelo verde, que pega um livro mágico e lança um ataque contra Yuki, mas ele bloqueia com sua própria magia elétrica e o domina com um choque que o paralisa. Com todos derrotados, Yuki se vira para o mercador e começa um discurso dramático, mas a guarda real chega ao local junto com Duke e Raven, percebendo imediatamente que aquele idiota só pode ser Yuki. A cavaleira ordena que ele se renda, já que agora é cena de crime, mas Yuki desaparece na mesma hora. Raven comenta que não precisam procurar o palhaço, pois havia uma missão para capturar aqueles criminosos. Enquanto isso, Yuki se esconde atrás de algumas caixas, achando que enganou todo mundo e que ninguém sabe quem ele é. Até que Duke passa por perto e manda que ele saia do esconderijo, dizendo que sabe que ele é o espadachim negro. Yuki responde que não conhece ninguém com esse nome e que nasceu com uma espada e um capacete. Então, ele sempre foi conhecido como o espadachim negro. Duke manda ele parar de ser cringe,
já que aquilo é vergonhoso tanto para ele quanto para os outros, e diz que já passou da hora de voltar ao normal. Com isso, Duke vai embora, avisando que se Yuki continuar agindo daquele jeito, Cilia pode acabar ficando com Ike, do qual nenhum homem está a salvo. Depois que Duke sai, Yuki tira o capacete para refletir sobre o que acabou de ouvir, mas ao se olhar no espelho à sua frente, fica imediatamente envergonhado ao perceber que parece que está em Sword Art Online. Naquela noite, ele retorna à guilda sem o traje, de cabeça baixa e cheio de vergonha. Ele coleta a recompensa e pergunta a Clayman o que diabos havia de errado com aqueles ladrões estranhos. Clayman explica que eles costumavam ser aventureiros normais, mas um dia entraram em uma dungeon e encontraram um livro mágico esquisito. Desde então, começaram a agir de forma estranha, ficando obcecados em destruir o Dia dos Namorados e roubando todos os chocolates para que ninguém pudesse colocar as mãos neles. Na manhã seguinte, finalmente chega o Dia dos Namorados, e Yuki imediatamente se olha no espelho para garantir que está com uma boa aparência. Ao ouvir uma batida na porta, ele corre para abrir, esperando encontrar Célia, mas dá de cara com Tio vestida de empregada e segurando uma caixa de chocolates. Ela simplesmente empurra Yuki para o lado, entra no quarto, vai até a gárgula e começa a alimentá-la com as próprias mãos. Yuki se pergunta se deveria procurar o nome da gárgula na lista do Epstein. Com isso em mente, ele vai até a guilda esperando que algo interessante esteja acontecendo. Lá, é recebido por Clayman, que chega com uma caixa cheia de chocolates feitos pela própria Sofia. A caixa brilha quando ele a abre, ele dá uma mordida e descreve o sabor como divino, mas diz a Yuki que ele não vai ganhar nada. Irritado, Yuki afirma que conseguirá chocolates ainda melhores e sai amaldiçoando Clayman. Ele vai encontrar Duke, bem na hora em que a cavaleira aparece com uma caixa de chocolates e a entrega para Duke, dizendo que ele sempre foi uma grande ajuda no trabalho. Duke tenta manter distância para não se envolver, mas isso só deixa Yuki ainda mais irritado, que sai dali amaldiçoando Duke por receber chocolates. Ao passar pela estalagem, ele vê uma porta entreaberta e, ao espiar, encontra Raven e Harpy lá dentro, percebendo que Harpy também trouxe chocolates para Raven. Ele vai embora murmurando pragas e decide caminhar pela cidade, mas isso só piora as coisas, já que todos estão comemorando o Dia dos Namorados, passeando felizes com suas namoradas enquanto ele está sozinho no mundo. Para piorar, Yuga está com uma fila enorme de mulheres esperando para lhe entregar chocolates. Isso o deixa ainda mais irritado. Quando se vira, ele acaba esbarrando em Mika, que também tem uma caixa de chocolates para Yuga. Ele pergunta se ela vai entregar o presente agora, mas Mika fica intimidada com a enorme fila e decide que não vai dar sua caixa para Yuga, achando que talvez não seja boa o bastante. Antes que ela possa ir embora, Yuga a chama, dizendo que estava esperando pelos chocolates dela. Mika fica extremamente feliz e entrega um pedaço literal para ele, que come satisfeito, mas logo fica sobrecarregado pela multidão de garotas na fila. Cansado e derrotado, Yuki volta para a mansão de Celia, mas descobre que ela está na cidade. Felizmente, a mãe dela lhe entrega uma pequena bolsa de chocolates. Porém, antes que ele possa aproveitá-los, Duke aparece correndo e avisa que os ladrões e o líder deles, Envy, escaparam da prisão e estão causando caos na cidade. Eles correm de volta para a cidade e encontram Envy e seus comparsas no topo de um monstruoso monstro de terra, andando pelas ruas e destruindo todos os chocolates que encontram. Quando Yuga manda que ele pare, Envy fica furioso e começa a falar como um incel, dizendo que Shads como ele pegam todas as garotas, não deixando nada para os outros. Com isso, ele tenta esmagá-los, mas Yuga consegue empurrar Mika para fora do caminho, salvando-a. Yuki então diz a Yuga para salvar as pessoas enquanto ele segura aqueles incels. Ele sobe no topo de um prédio e começa a agir como protagonista de anime, anunciando que o fim deles está próximo. Ele tenta convencê-los de que está no mesmo barco que eles, só que um pouco melhor, já que ganhou o chocolate de uma mãe gostosa. Envy responde que ele não é nada identificável e tenta esmagá-lo com um monstro. Yuki desvia e sobe na criatura, enquanto os comparsas tentam atacá-lo, mas ele os derrota facilmente, derrubando um por um. Envy então pega o livro mágico e começa a lançar bolas de fogo contra Yuki, que consegue desviar, até que os dois entram em um confronto direto tentando sobrepor a magia de fogo um do outro. Desta vez, Envy leva a melhor e derruba Yuki no chão. O monstro então começa a sugar todos os chocolates para dentro de seu corpo, levando Raven a sacar sua espada para cortar a criatura, mas Mika o impede, dizendo que o monstro pode explodir e machucar as pessoas próximas. Furioso, Yuki usa sua magia elétrica para queimar o livro de Envy, destruindo o monstro e libertando Envy da influência mágica. Yuga a segura no meio da queda e descobre que Envy era uma garota o tempo todo. Acontece que ela odiava o Dia dos Namorados, porque os garotos não davam atenção para ela. Yuga então a encanta, dizendo que adoraria receber a caixa dela também, resolvendo toda a situação.
Até Yuki tem um final feliz quando Celia lhe entrega um pacote de biscoitos e um bolo de chocolate especial feito especificamente para ele. Já na Guilda dos Aventureiros, Clayman diz que um pedido da Guilda dos Mercadores chegou, pois, aparentemente na cidade portuária de Freemail, a carga de navios mercantes foi roubada diversas vezes. O pedido é para que o incidente seja investigado e, se possível, querem que capturem o culpado e encontrem a carga roubada. Yuki começa a pensar no mar e em Cecília se divertindo junto com ele, e na hora, aceita o pedido. Ele vai até Cecília falar sobre a missão, mas descobre que ela não poderá ir, pois tem um compromisso importante e não pode ficar longe de Minerva por vários dias. Por isso, Happiness vai no lugar de Cecília. Ela chama Yuki de idiota por não ter confirmado antes se Cecília poderia ir. Ele pergunta o que Happiness está carregando na cintura. Ela responde que é uma arma feita com as próprias penas, dizendo que faz parte do seu corpo. Yuki pede para que ela não faça coisas estranhas, e acha estranho ela estar tão obediente. Logo depois, Raven chega se desculpando pelo atraso e nota Happiness, perguntando por que ela está ali. Ela o cumprimenta, e Raven percebe o enfeite de cabelo que deu a ela. Um homem avisa que a carruagem está partindo. Raven pergunta a Yuki por que ela está ali, e ele explica que a chamou porque ela é uma força de combate valiosa. Raven fica cabisbaixo por não saber nada sobre ela, mas Yuki o tranquiliza, dizendo que acabaram de se conhecer, então isso é normal. Todos entram na carruagem e partem. Yuki pensa que Raven é muito tapado, pois deveria se sentar ao lado de Happiness e não ao seu lado. Ao chegar à cidade portuária, Yuki vai até o cliente e pede para os outros dois coletarem informações. Ele pensa que está ajudando Raven, deixando os dois sozinhos, mas esquece que deixou dois esquisitos para coletar informações. Happiness simplesmente vai até um homem e diz a palavra informação, deixando-o sem entender nada. Logo depois, Raven escreve no caderno o que estão precisando, mas o homem diz que não sabe quem pode ser o culpado. Ele afirma que os itens são roubados durante a viagem, mesmo havendo vigias. Diz também que o pessoal os trata como criminosos, mas garante que os marinheiros não mentem. Então, pede que todos se reúnam para dar informações aos dois. Depois, Yuki volta, e Raven diz a ele que não há nenhum relato de testemunhas oculares sobre quem roubou a carga. Embora cada navio tivesse vigilância constante, os marinheiros afirmam não se lembrar de quando o incidente ocorreu. Eles acham a história muito estranha, e Raven comenta que, se os marinheiros fossem os culpados, tentariam inventar uma história melhor. Yuki pergunta se ele desconfia de alguém, e Raven diz que vários disseram ter ouvido uma bela voz cantando momentos antes de perderem a memória. Ele acha que um demônio está envolvido e suspeita que seja uma sereia. Yuki imagina uma sereia e pensa que adoraria conhecê-las. Ele chama por Happiness e diz que uma sereia apareceu. Os marinheiros ficam chocados e dizem que todos serão devorados. Eles vão até Yuki e perguntam se ele pode eliminá-la. Yuki pergunta se as sereias são tão assustadoras assim. O marinheiro responde que há muitos casos de navios que naufragaram ou pessoas que perderam a vida por causa delas, e que os mares ali costumavam ser seguros, mas agora eles nem conseguem subir no barco de tanto medo. Raven escreve que é o comandante dos cavaleiros, e que é seu dever proteger o povo, por isso derrotará a sereia. Eles agradecem. Depois, vemos Yuki e Happiness sentados em um banco. Ele comenta que os humanos veem demônios e monstros como coisas assustadoras. Ela o chama de recluso e diz que o exército do Lorde Demônio está invadindo a humanidade, e ele comenta que havia esquecido disso. Raven então volta e se desculpa pela demora, e Yuki pergunta se ele acabou o que ele foi fazer. Raven confirma que comprou mais papel e caneta. Happiness entrega a ele um churros. Ele agradece. Ela então começa a comer depois que entrega o dele e pede para que ele coma também. Ele dá uma mordida e fala que é doce. E Yuki acha que a única coisa doce ali é o clima entre eles. Raven comenta com Yuki que alguém disse que viu uma sereia. Quando estava fazendo compras há pouco, um homem se aproximou dele e perguntou se ele era o comandante dos cavaleiros. O homem disse que ele viu os marinheiros escondendo carga em uma enseada nos arredores da cidade. E lá havia uma sereia também. Yuki pergunta a ele se esse cara não parece suspeito, mas Raven fala que eles precisam verificar. Ele pede para Happy esperar eles ali, mas ela se recusa. Raven comenta que lutar contra demônios é um pouco difícil, e ela pergunta por quê. Raven fala que tinha uma aldeia que foi invadida pelo Lorde Demônio, e nessa época eles destruíram a aldeia completamente e levaram todos que estavam lá, e ele não conseguiu defender ninguém. Ele comenta que é um cavaleiro, e o dever dele é proteger as pessoas. Então, por isso, irá derrotar a sereia. Ele pede para que ela espere lá tranquilamente. Ela sorri e diz que não ficará. Se levanta e começa a caminhar, pedindo para que a sigam. Yuki diz que ficará tudo bem com ela, pois ela é 100 vezes mais forte do que aparenta. Mesmo assim, Raven fica preocupado. Chegando no local, eles veem várias mercadorias em caixas de madeira dentro da caverna e Yuki diz que não há dúvidas que é ali, pois os itens correspondem a cargas roubadas. Eles percebem que a entrada é muito estreita para um barco entrar.
Raven pega a espada e diz que há algo naquele mar. A água começa a balançar e uma sereia emerge dele. Yuki e Happiness ficam chocados com a aparência da sereia. Ela abre a boca para cantar e Raven ordena que todos tampem os ouvidos. Mesmo tampando o ouvido, é forte demais e eles sentem algo. Yuki percebe que se descuidar por um instante, acabará dormindo. Happiness dá 2 passos à frente e Raven pergunta o que ela está fazendo. Ela tira a mão dos ouvidos e começa a cantar também, confrontando o canto da sereia. E por incrível que pareça, a canção de Happiness é mais forte que da sereia. Ela anula completamente a sereia, e Raven parte para atacá-la com sua espada. Ele chama Yuki, que usa sua magia para cortar a água do mar. A sereia tenta correr, mas Yuki usa magia de terra para prendê-la, e Raven bota a espada no pescoço dela. A sereia começa a chorar, dizendo que não se importa de morrer, mas diz a eles que a amiga foi capturada por humanos e pede que a devolvam, pois ela não fez nada para eles. Raven fala para ela se calar, pois não será enganada por palavras de um demônio. A sereia começa a chorar. Happy então começa a caminhar em direção à sereia, dizendo que está insatisfeita. Ela passa por Raven e se bota na frente da espada, protegendo a sereia. Yuki fica chocado com a atitude de Happiness e Raven pede para ela sair da frente, mas ela se recusa. Raven pergunta por que ela está defendendo um demônio. Yuki vai até Raven e pede para ele abaixar a espada por enquanto. Ele pergunta se Yuki também está do lado dos demônios, mas ele se recusa, falando que se ela atacar um humano, merece ser derrotada. Ele também não teria piedade de ninguém que machucasse seus amigos. Então Raven pergunta por que ele está fazendo isso. E Yuki diz que ela parece ter algum motivo. E não é tarde demais para ainda ouvir o que ela tem a dizer. Raven abaixa a espada e Happiness cai no chão, tremendo, pois se lembra de memórias dolorosas. Yuki vai até ela e pergunta se está tudo bem, e ela se recompõe. Ele acaricia sua cabeça falando que ela ficou mais forte. A sereia pergunta o que está acontecendo. Yuki diz para ela contar o motivo que está fazendo isso, e ela pergunta se acreditam nela. Happiness se levanta e diz que acredita, deixando a sereia surpresa. Yuki percebe que o clima está bem ruim e pede para que eles se apresentem. Eles apresentam como Yuki, um aventureiro. Happiness olha para ele com uma cara bem esquisita, perguntando se ele bateu a cabeça. E ele diz que está bem, só estava tentando mudar o clima, pois Happiness é grosseira e Raven está emburrado. A sereia se apresenta como Chique, e Happiness pergunta por que ela tentou fazer eles dormirem. Ela explica que recebeu ordem de um humano. Normalmente sereias tentam não se aproximar dos humanos. Porém, um certo dia, ela estava brincando com sua amiga Misaki quando foram surpreendidas por uma tempestade, e quando se deu conta, foi capturada por humanos. O humano disse que se ela preza a vida dela e de sua amiga para fazer o que ele mandava. Depois disso, cantou conforme as instruções dos humanos e colocou as pessoas do navio para dormirem. Yuki diz que ela não parece estar mentindo, e Raven pede para não se deixar enganar por sua aparência. Happiness pergunta se é impossível acreditar nela, e Raven diz que é impossível acreditar nas palavras dos demônios. Happy dá 2 passos para a frente, pega a mão de Raven e pede para acreditar nela. Raven tenta resistir, mas não consegue. Então diz que está tudo bem. E com base no que a sereia disse, eles vão ter que investigar novamente. Eles vão até a mercadoria e olham os outros baús, que estão completamente vazios. E dizem que aquilo ali é apenas falsificação para disfarçar. Raven comenta que vazaram informações deliberadamente para atrair aqueles que fossem até ali. Então, eles adormeciam com o canto e os silenciavam. Yuki percebe que eles estavam prestes a serem mortos. Raven diz que é um plano muito indireto para ser um demônio e começa a acreditar nela. Yuki pergunta a Chique se ela sabe onde ficam os esconderijos deles. Ela diz. Ela pede desculpa, mas diz que não sabe, quando estava com os olhos vendados quando foi transportada. Yuki fica se perguntando o que deve fazer, e Raven diz que se o palpite estiver certo, devem chegar ali em breve. Basta esperar. Pede para que deixem isso com ele, pois ele irá confirmar. Logo depois, vemos os bandidos caminhando até o esconderijo, dizendo que não esperava que a Ordem dos Cavaleiros ficaria de olho neles. Um dos bandidos pergunta se está na hora de mudar de território. Logo depois, Raven vai até a direção deles. Um dos bandidos cumprimenta ele naturalmente, perguntando se ele está bem. Ele diz que estavam preocupados com ele, e por isso foram até ali. Raven pergunta se eles realmente são os culpados, e os bandidos começam a rir da voz dele, dizendo que é muito estranha. Raven chama eles de tolos e diz que quase foi enganado por eles, pois eles são piores do que a sereia que se preocupa com a amiga. Ele diz que não vai matar eles, mas eles irão receber o julgamento da lei. Os bandidos percebem que a sereia contou tudo eles e diz que ela será punida depois. Eles pegam suas armas contra ele, mas Raven é muito mais forte que eles e começa a nocautear um por um. Vários bandidos atacam ele ao mesmo tempo, mas ele continua derrotando todos. Quando percebem a aura dele e veem que não tem nenhuma chance, tentam fugir. Porém, Yuki chega logo atrás deles, chamando eles de vilões que usaram uma sereia inocente. Diz que chegou a hora de colocar um fim na história deles.
Happy chega e joga Yuki para o lago, dizendo que ele está falando demais. Ela usa a magia do vento e joga todos os bandidos para o lago, fazendo bater em árvores e pedras, nocauteando todos de uma vez só. Ela diz para Raven para lutarem juntos. Logo depois, vemos todos os bandidos enrolados em cordas, dizendo que foram controlados pela sereia. Raven coloca uma espada na cara dele e, com um olhar sombrio, pergunta onde está a amiga da sereia. Eles vão até o esconderijo e tem um caixote se mexendo. Yuki comenta que aquela provavelmente é a amiga de Shiki. Raven pensa que eles trancaram ela num caixote como se fosse uma mercadoria. Ele corta a corda e um pé chuta a tampa da caixa. Eles olham para dentro e veem a amiga dela, Misaki. Happiness rapidamente corre com o pano e tampa ela. Eles tiram a amarra da boca dela e Yuki pergunta se ela é a Misaki, a sereia. Ela confirma. Ao voltarem para o local da outra sereia, ela fica super animada em ver Misaki de novo. Misaki agradece os humanos por salvarem ela. Yuki acha que ela é muito casual. Shiki agradece a todos por salvarem Misaki e diz que eles são os salvadores dela. Raven dá um passo à frente, se ajoelha e se desculpa com o Shiki por tentar eliminar ela, mesmo ela sendo inocente. Shiki avança até ele e dá um beijo em sua bochecha, dizendo tchau. As dois voltam para o fundo do oceano e Raven fica com a bochecha vermelha. Yuki olha para Happy e percebe que ela está com muita raiva. Happy olha para Yuki e se desculpa. Ele pergunta pelo quê, e ela usa mais de vento nele para descontar sua frustração. Ela vai até Raven, coloca a mão no seu ombro e também dá um beijo nele. Quando Yuki olha para trás, percebe a situação e se pergunta o que eles fizeram. Mas é aqui que termina nosso episódio. Não esqueça de comentar a palavra sereia para mostrar que você chegou até o final, se inscrever no canal e deixar um like. Te vejo na próxima.